Record, muito boa tarde. Aí estão as imagens do Autódromo de Nazaré, nos Estados Unidos. Local de mais uma etapa da Fórmula Mundial, a terceira deste ano. Serão aqui 225 voltas neste primeiro oval da temporada, com o Brasil brigando mais uma vez por vitórias. O menino Bruno Junqueira larga na pole position, mas ele tem a seu lado o Kenny Brack, que é um sueco danado de bom e que vai estar participando da corrida hoje aqui. O público chega, boa movimentação do torcedor e há uma expectativa grande para a corrida de daqui a pouquinho. Você vai curtir todas as emoções aqui na tela da Record. O Brasil tem tradição nessa pista, já venceu 4 vezes. 3 com Emerson Fittipaldi, em 89, 90 e 95. E no ano passado com o Gil de Ferran. O Gil ganhou aqui e começou a sua arrancada em busca do título. O traçado do circuito de Nazaré é um oval curto de 1.524 metros. E aqui serão disputadas 225 voltas, com certeza de muita emoção, desta etapa da Fórmula Mundial. E a terceira etapa do ano, o brasileiro Cristiano da Mata está na liderança do campeonato com 38 pontos até aqui, seguido de perto pelo Gil de Ferran. O Elinho é o terceiro colocado e o Paul Tracy está na quarta colocação. Os pilotos já vêm para a pista, vamos ter as voltas de apresentação e depois as 225 voltas do Grande Prêmio de Nazaré, que você vai acompanhar em todos os detalhes aqui na tela da Record. Fórmula Mundial é na Record. Tarifas Todo Mundo 21. Perfeitamente. Primeira corrida de oval na minha vida, largando na frente. Olha que franga, olha lá, não acelera. É muita coisa que vai acontecer. Sem dúvida, muita coisa pode acontecer aqui nessa pista, neste oval curto, aqui em Nazaré, perto de Nova York, aqui na Pensilvânia, a menos de 2 horas de carro de Nova York. E você já está sentindo aí que vai começar já a corrida, os carros estão vindo para a pista. Vai começar a terceira etapa da Fórmula Mundial, que você acompanha aqui na tela da Record. Veja aí o carro do piloto Scott Dixon. Já com problemas ali da saída, não, está saindo direitinho, vai para a pista e daqui a pouco a largada, 225 voltas da Fórmula Mundial que você acompanha. O repórter Celso Miranda está nos pits aqui em Nazaré. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, amigos do Brasil. A gente está acompanhando aqui a movimentação das equipes, com destaque para Kenny Brack, que vai sair na segunda posição. E ontem, ele foi o último piloto a deixar aqui a pista. Saiu aproximadamente às 8 horas da noite, depois de andar muito, buscando um ponto de ultrapassagem. Segundo o que ele me disse, entrada da curva 3. Mas ali precisa ter muita coragem, precisa arriscar muito para tentar passar. Ele vai tentar passar o Bruno. Esperamos ver o que vai acontecer nesse início. Tá bem, Celso. O Celso vai estar todo instante aqui trazendo informações e detalhes da corrida de hoje que acontece aqui em Nazaré. O comentarista da Record, André Ribeiro. O que você está esperando da corrida, André? Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, amigos do Brasil. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das corridas mais intensas da temporada. Nazaré é o único oval aqui nos Estados Unidos que você tem elevação na pista. Ou seja, uma curva é mais alta que a outra. Isso causa um esforço bastante grande no piloto. Ele na curva 3 tem que frear forte. Isso, sem dúvida, é um desgaste de equipamento e de físico. Muito bem, os carros estão na pista, os pace cars estão ali na frente, as voltas iniciais, daqui a pouco tem a largada, você vai conferir todos os detalhes aqui na Record. Confira agora o grid de largada, o Brasil já começa na frente. A primeira pole position desse menino, Bruno Junqueira, andou muito bem no treino ontem aqui e marcou esse tempo, 19 segundos, 700 milésimos e larga na primeira posição. Mas ao lado dele, olha aí, o sueco Kenny Brack, é bom demais em oval esse Kenny Brack, de olho nele. Em terceiro lugar, larga Michel Jourdain, surpresa. Em quarto lugar, da posição de quarto lugar, Oriol Sérvia, o espanhol aparece aí. Em quinto, Hélio Castro Neves. Da sexta posição, Adrian Fernandes. Depois vem Brian Herta, da sétima posição. Em oitavo, Paul Tracy. Está na quarta posição no campeonato, está largando em oitavo lugar. Em nono, Cristiano da Mata, o líder da temporada até aqui. Na décima posição aparece o Gil de Ferran. Em décimo primeiro, Jimmy Vasser com o carro da Patrick. Em 12º, Dario Franchitti, da Green. Na 13ª posição, Michael Andretti, que está correndo aqui no quintal da casa dele. Em quarto lugar, o Massimiliano Papes,
Larga na quarta posição o italiano, a 14ª. Em 15º, Gil de Ferran. Em 16º lugar, Roberto Pupo Moreno. Da 17ª posição, Christian Fittipaldi. Em 18º, Tora Takagi. Na 19ª posição, Shinji Nakano. Em 20º, Alex Tagliani. Na 21ª, Alessandro Zanardi. Em 22º, Patrick Carpentier. Na 23ª posição, Scott Dixon. Em 24º, Max Wilson. Na 25ª posição, Nicolas Piraciani, que sofreu um acidente no treino de ontem, não pôde treinar bem e vai largar em último lugar. Aí do carro do brasileiro, Bruno Junqueira, que começa na frente e larga na pole position na corrida de daqui a pouquinho. A estratégia aqui é muito importante, não, André? Já tem a largada. A estratégia aqui é fundamental, Oscar, porque uma parada no box errada, você perde uma volta com uma facilidade muito grande. Então a estratégia, o momento certo de parar é a chave para uma boa corrida aqui. Veja aí de novo do carro do piloto brasileiro, Bruno Junqueira, é o pole position, a primeira pole, daqui a pouco tem a largada, mais uma volta e começa a corrida. Não se preocupe, Bruno, daqui a pouco a largada, sorte, força para o piloto brasileiro. Ele breca esse carro amarelo que está ali do lado, já aparecendo um pouco na frente do Bruno, os carros já vão tomando as posições para a largada. Aí vem bandeira verde. Vai começar o Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Atenção, na entrada da reta do pit, está valendo a largada. Começa o Grande Prêmio dos Estados Unidos, aqui de Nazaré. Já tem a primeira rodada. O Maicon Andretti escapa. O Brian Herta que escapa, fica ali já logo na primeira curva e já aparece a bandeira amarela. É o Brian Herta que está ali fora e a bandeira amarela na largada no Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. O Kenny Brack largou muito bem, ganhou a primeira posição. O piloto brasileiro, olha só, Kenny Brack largou apertando ali o Bruno Junqueira e já pulou para a primeira posição. E o Brian Herta rodou ali atrás. André Ribeiro. Olha, muita sorte de ele não ter encostado em nada. Você vê que ele teve que ali dar uma travada nos freios para não encostar no carro do lado e acabou rodando. Essa pista tem essa característica. Existe a possibilidade de você rodar e não bater. A gente viu isso nos treinos com o Max Papp, que por 2 vezes ele perdeu o controle do carro, rodou e não encostou em nada. Aí o Brian Herta está inteirinho, vai voltar para a corrida. Mas já estamos com bandeira amarela na largada. Na primeira volta na largada pintou a bandeira amarela. E o piloto brasileiro Bruno Junqueira caiu para a segunda posição. Aí o Kenny Brack está na liderança da prova. O Bruno é o segundo colocado. Celso Miranda no pit. Oscar, muita comemoração aqui no box do Kenny Brack, porque eles sabem da dificuldade de se ultrapassar. Kenny Brack foi para cima do Bruno, conseguiu a primeira posição. Era o objetivo principal do time, ter o comando da corrida para ditar o ritmo. Eles sabem que o consumo de combustível é importante, portanto, puxando o ritmo, eles podem controlar um pouquinho melhor a estratégia deles de corrida. Vamos ter a segunda largada já. A primeira posição do Kenny Brack, segundo lugar está o Bruno Junqueira, a terceira posição do Oriol Sérvia. Aí você está vendo o piloto brasileiro Bruno Junqueira, lá na frente Kenny Brack. A quarta colocação do Michel Jourdan Júnior, em quinto lugar o Elinho, o Hélio Castro Neves, em sexto está o Adrian Fernandes, em sétimo Paul Tracy. E aí o piloto Brian Herta parado no pit, já trocando pneus. Na realidade vão trocar a asa da frente também. Parece que nessa rodada ele deu um toquezinho no guardrail com a asa da frente. Então, troca total aí de pneus e asa dianteira. Mais uma volta com a bandeira amarela já. Mais uma largada aqui em Nazaré. De novo a imagem do piloto, do carro do piloto brasileiro Bruno Junqueira. A gente ouviu aí a equipe informando para o piloto que nessa largada o ritmo é um pouco mais forte. Não é como a primeira largada, onde o ritmo dos ponteiros, o ritmo do líder tem que ser respeitado a uma média de 60 a 80 milhas por hora. Aqui não, quem dita o ritmo da largada, a velocidade, é o líder. Sai o pace car, vamos para mais uma largada. O Kenny Brack acerta o carro ali na reta oposta. Ele vem para a curva número 3. E logo depois da largada. Kenny Brack é o primeiro colocado. Bruno Junqueira está em segundo, Oriol Sérvia em terceiro. Michel Jourdan em quarto, em quinto Elinho. O Hélio Castro Neves é o quinto colocado. Tá valendo! Bandeira verde!
E o Bruno Junqueira já cai mais uma posição. Oriol Sérvia passa na segunda posição. Bruno Junqueira vem para terceiro lugar. Michel Jourdan Júnior vem para a quarta posição e bandeira amarela de novo. Mais uma bandeira amarela. E o piloto brasileiro Bruno Junqueira perdeu uma posição. Deve estar sentindo o peso da responsabilidade. É o primeiro ano dele na Fórmula Mundial. É o primeiro oval que ele está fazendo com a Fórmula Mundial numa corrida para valer. E o Bruno cai agora para terceiro lugar. Olha aí. É o Elinho. O Hélio que rodou. Conseguiu voltar para a pista. Incrível controle. Impressionante conseguir controlar o carro numa situação dessa. Começa agitado, tumultuado, o Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Na segunda largada. O Elinho deu essa escapada aí, mas conseguiu segurar. E chamou a atenção do André. É impressionante. Nesse momento onde o Elinho perdeu o controle da traseira do carro, é o momento que você dá potência, ou seja, na saída da curva, quando é dada a bandeira verde, você então vem com o acelerador no fundo. E é natural, quando os pneus não estão ainda totalmente quentes, a aderência não é total, que o carro escape. Mas você vê que com a habilidade do Elinho, ele conseguiu controlar e não aconteceu nada. A primeira posição do Kenny Brack, em segundo lugar está Oriol Sérvia. A terceira posição do Bruno Junqueira. Em quarto lugar está o Michel Jourdan Júnior. Em quinto está o Adrian Fernandes. Em sexto está o Paul Tracy. E em sétimo aparece o Tony Kanaan. Kanaan chega na sétima posição. Em oitavo já está o Cristiano da Mata. Dário Franchitti é o nono. Em décimo, Jimmy Vasser. Até agora só bandeira amarela. Só bandeira amarela. Faltam 219 voltas para o encerramento da corrida. Na primeira largada a bandeira amarela e na segunda também. Na primeira foi o Brian Herta que rodou e na segunda foi o Elinho. Aí no carro do piloto brasileiro, Bruno Junqueira, que está na terceira posição. Vamos ver agora nessa largada, dá para sentir como é que o Bruninho deve estar ali dentro ainda. Com certeza, não é fácil, é a primeira largada em oval dele. É muito diferente de todo tipo de corrida que ele já teve na vida. Então é natural, eu acho que essas duas posições é uma consequência natural da inexperiência dele com esse tipo de traçado. Na frente dele está o espanhol Oriol Sérvia e atrás está o mexicano Michel Jourdan. O pessoal da equipe está tentando evidentemente tranquilizar o máximo possível o Bruno, que é um bom piloto, mostrou isso com a pole que conquistou aqui. Que vai tentar evidentemente aí se segurar bem nessa posição e de repente até ganhar algumas. Vamos ver. Aí o Scott Dixon. Scott Dixon vai para o pit. Já muda um pouco a estratégia no começo da prova, aproveitando as... lugar. Faltam 217 voltas para o encerramento da corrida. Estamos na bandeira amarela. E o carro do Scott Dixon. Ele já fez um pit stop. Já fez uma parada aproveitando as bandeiras. E o Brian Herta também parou mais uma vez. Aí do carro do piloto brasileiro, nesta volta número 8, Bruno Junqueira. Você está conferindo ali o Tony Kanaan, o sétimo colocado. O Cristiano da Mata está em oitavo lugar. Estamos vivendo a bandeira amarela. Atenção, mais uma volta vai sair o Pace Car. Nova largada. O Bruno mais atento agora. Já aperta um pouco mais. Vamos ter mais uma largada no Grande Prêmio de Nazaré. A primeira posição do Kenny Brack, já deu 9 voltas. Em segundo, Sérvia. Em terceiro, Bruno Junqueira. Olha o Bruno, já vem acelerando. Ali na curva do pit. Tá valendo, bandeira verde. Tá valendo outra vez o Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Desta vez ninguém rodou. Kenny Brack está em primeiro, Sérvia em segundo, Bruno Junqueira é o terceiro colocado, se mantém bem na terceira posição, piloto brasileiro. Em quarto lugar, o Michel Jourdan Júnior, em quinto lugar, o Adrian Fernandes. E aí você está vendo o Cristiano da Mata encostando um pouco no Tony Kanaan. O Tony está na sétima posição, o Cristiano é o oitavo colocado.
11 voltas completadas. Passou o Kenny Brack, serve em segundo, Bruno Junqueira é o terceiro. O Tony Kanaan, esse carro vermelho, o carro preto logo atrás, que você está vendo ali, é o do Cristiano da Mata. A disputa aí é pela 7ª posição, a briga brasileira pela 7ª colocação. No começo da corrida ainda, 11 voltas disputadas. Kenny Brack fechou agora a 12ª volta. Está rodando 22 segundos, ponto 1. Praticamente com o mesmo tempo, o Oriol Sérvia na 2ª posição e o Bruno Junqueira o 3º colocado. E você acompanha a disputa pela 7ª posição. Olha aí o líder, o Kenny Brack, que é bom demais em oval. Ele está na 1ª posição e o importante aí, quem está atrás dele, é não perder a volta do líder. Com certeza, essa é a grande responsabilidade dos pilotos e também dos estrategistas das equipes. Manter o piloto na volta do líder. Serão 225 voltas no Grande Prêmio de Nazaré aqui nos Estados Unidos. No ano passado, o Gil de Ferran ganhou a corrida aqui com 2 horas e pouquinho. Agora já 14 voltas. Kenny Brack está na 1ª posição. Sérvia, o 2º colocado. O espanhol Oriol Sérvia, com o carro da Sigma, está em 2º lugar. E o Bruno Junqueira é o 3º colocado. Christian Fittipaldi. Você está vendo o piloto brasileiro Christian Fittipaldi? Que está brigando por posições. O Christian é o 16º colocado. Aí o Bruno Junqueira, do carro do piloto brasileiro. Está na 3ª posição, Bruno. 16 voltas já completadas. O André, presta atenção no barulho do motor Toyota do Bruno. Oposta, o único local que ele usa o câmbio para diminuir um pouco a velocidade. Passa pela curva número 3, já está na curva 2 e de novo coloca a 6ª e vai embora. Esse é um dos únicos circuitos ovais que se troca a marcha. Então a característica de Nazaré realmente é totalmente diferente da maioria dos outros circuitos ovais aqui dos Estados Unidos. 17 voltas. O sueco Kenny Brack está em primeiro, Oriol Sérvia está em segundo, Bruno Junqueira está na 3ª posição. A estratégia aqui, André, é para 2 paradas, né? Normalmente o piloto pensa em parar 2 vezes para trocar pneus e reabastecer. Isso, praticamente impossível uma parada só. É lógico que isso depende do número de bandeiras amarelas bastante elevados. O que eu não acredito que deve acontecer hoje. A gente provavelmente vai ver 2 paradas em todas as equipes. 19 voltas completadas pelo sueco Kenny Brack. Em segundo, Oriol Sérvia. Em terceiro, Bruno Junqueira. O Tony Kanaan continua na 7ª posição. Cristiano da Mata continua em 8º lugar. Gil de Ferran está em 14º lugar. O Elinho está na frente do Gil. É o 11º colocado. Christian Fittipaldi está em 16º. E o Roberto Pupo Moreno é o 15º colocado. De novo, do interior do carro do piloto brasileiro. Bruno Junqueira. Está passando pela curva número 2. Está entrando na reta oposta. Já está saindo da curva 2, da curva 3 e agora vem para a curva 1. 21 voltas, são as emoções do Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. É difícil de passar aqui, André? Aqui não é muito fácil de passar não, principalmente no início da corrida. Existe apenas uma linha, principalmente aí na curva 3. E com o tempo, conforme os carros vão pegando os retardatários, essa linha vai se alargando e aí você vai começar a ver na curva 3 já alguns pilotos fazendo lado a lado, ultrapassando em função dessa pista estar mais limpa. 22 voltas fechadas pelo Kenny Brack, que é o líder da prova. Oriol Sérvia está na 2ª posição. Você viu ali o Michel Jourdan Júnior. É o 4º colocado, está atrás do piloto brasileiro Bruno Junqueira. Tivemos já 2 bandeiras amarelas aqui. Olha o Bruno. A reta oposta de novo. Ele tira a mão da direção, vai para o câmbio. Fecha a volta o piloto brasileiro Bruno Junqueira. Curva 2. Agora o
Michel Jourdan Júnior, que está atrás do Bruno. Olha o Kenny Brack ali. Já encontrou o primeiro retardatário. Já vai colocando uma volta no último colocado. O Bruno Junqueira agora vai encontrando alguns retardatários também, porque ele está ali na cola. E essa é a grande preocupação da corrida aqui também. O Bruno tem que negociar bem essas ultrapassagens. O Kenny Brack passou da primeira posição. Depois vem 2 retardatários, 3. Aí passa o Oriol Sérvia. E depois vem o Bruno. Veja aí do carro do Bruno Junqueira ali atrás. O piloto mexicano Michel Jourdan Júnior. Aí na reta oposta. E o que é impressionante, né? Nos 5 primeiros lugares, nós temos 3 pilotos aí que tiveram desempenhos fracos nas corridas anteriores. Que é o Oriol Sérvia, o Michel Jourdan e o Adrian Fernandes. Principalmente os 2 mexicanos estão de parabéns aí até esse momento na corrida. Quando acabar o Grande Prêmio de Nazaré, você vai ficar com o Netinho aqui na tela da Record. E logo depois, o Cidade Alerta. Com o Datena e toda a equipe de jornalismo da Record. 28 voltas completadas. Kenny Brack, Sérvia, Bruno Junqueira também está na volta. Está todo mundo ali na volta do líder. Atenção com problemas, o carro da Forsythe, o Patrick Carpentier já está entrando no pit. E parece que o motor do carro do Carpentier está abrindo o bico. Com certeza, você vê aí a quantidade de fumaça, deve ter sido um estouro bastante grande. E para ele essa corrida acabou. Está fora o Patrick Carpentier. Não dá mais para o piloto canadense. Final de corrida para ele, já fora do carro. Praticamente pegou fogo o carro, André. Pela quantidade de fumaça que está saindo aí, realmente o estouro foi grande, né? 30 voltas. Kenny Brack em primeiro, Oriol Sérvia em segundo. Bruno Junqueira está em terceiro lugar. Em quarto, Michel Jourdan Júnior. Em quinto, Adrian Fernandes. Em sexto, Paul Tracy. Em sétimo, Tony Kanaan. Em oitavo lugar, o Cristiano da Mata. Confira aí a classificação depois de 30 voltas do Grande Prêmio de Nazaré. Depois do Cristiano da Mata, Dário Franchitti, que é o 9º colocado. A 10ª posição do Jimmy Vasser. Em 11º, Tauelinho. Em 12º, Andretti. Em 13º, Paps. Em 14º, Gil de Ferran. E em 15º, Roberto Pupo Moreno. A 16ª posição do Christian Fittipaldi. Está todo mundo na volta do líder. Em 17º, Alex Tagliani. Em 18º, Tora Takashi. 19º, Shinji Nakano. 20º, Alessandro Zanardi. Em 21º, Scott Dixon. E já uma volta atrás. O Nicolas Minassian já perdeu uma volta, já está atrás. A partir daí, já são os retardatários da corrida aqui no Grande Prêmio de Nazaré. Agora já 33 voltas disputadas. Veja o Kenny Brack. Na frente dele está o Scott Dixon. E a vantagem do Kenny Brack por Oriol Sérvia vai agora para 5 segundos, ponto 2. Ele vai abrindo um pouco. Aí uma câmera colocada no carro do Scott Dixon. Ali atrás está o Oriol Sérvia. Está o Kenny Brack. Ele está aí na reta oposta. E daqui a pouco o Brack provavelmente vai passar. 5 segundos, ponto 1. Agora a vantagem do Kenny Brack por Oriol Sérvia. Bruno Junqueira é o terceiro colocado. Está 7 segundos atrás do Oriol Sérvia. 7 segundos num oval curto como esse é uma grande distância. É impressionante. Eu diria que o Kenny Brack está conseguindo negociar as ultrapassagens com os retardatários de uma forma muito mais eficiente do que os pilotos que vêm atrás. E isso é óbvio, é toda a experiência que ele tem em corridas de oval. Esse seco é muito bom, olha só. Ele está abrindo 5.2 do segundo colocado. Está passando bem os retardatários. Encontra agora pela frente o Scott Dixon. Vamos acompanhar aí o trabalho que ele faz para tentar passar o Dixon. E atrás dele vem o Sérvia. Logo depois o Bruno Junqueira, que é o terceiro colocado. Agora, nesse momento, Oscar, é muito importante para um piloto como o Oriol, como o Scott Dixon, saber o quanto ele pode segurar. Porque se ele tomar uma volta nessa altura da corrida
do Kenny Brack, as chances dele na corrida diminuem bastante. Então você vai ver ele lutando aí para conseguir ficar na mesma volta do líder. E é lógico que isso tem um limite, ele vai receber um certo número de bandeira azul da direção da prova e aí ele tem que deixar passar. O Tony Canaan briga ali pela 7ª posição, sendo pressionado pelo piloto brasileiro Cristiano da Mata. Uma briga brasileira pela 7ª colocação, na volta número 38 deste grande prêmio de Nazaré aqui nos Estados Unidos. Cristiano da Mata é o líder do campeonato, está pensando evidentemente em pontos aqui. É importante, muito importante somar pontos. No pit, Celso Miranda. Oscar, o pessoal aqui da equipe do Team Players, do Patrick Carpentier, ficou bastante assustado porque o problema começou no sistema elétrico. Ele contou que sentiu um cheiro estranho e aí depois começou a ver as labaredas no carro e, lógico, veio rapidinho para o pit stop. Ainda não sabem exatamente o que quebrou, mas começou na parte elétrica do carro. O Kenny Brack continua atrás do Scott Dixon. É o primeiro colocado, está 4,5 segundos na frente do Oriol Servia. Cai um pouco a vantagem do Brack porque está encontrando dificuldade em passar o Scott Dixon. A Record está lá em Brasília, na casa da família do Moreno. Márcio Salema tem informações para nós. Alô, Márcio. Oscar, boa tarde. Nós estamos aqui ao lado dos pais do Roberto Pupo Moreno, seu Hélio, dona Nilza e a família inteira aqui reunida, torcendo para um bom resultado, um bom desempenho do Pupo Moreno nessa corrida em Nazaré. O Pupo Moreno, que aliás tem o apelido de Baixo, não é isso, seu Hélio? Baixo. Baixo, que ele é baixinho. E a torcida aí? A torcida é boa. É isso, Oscar. Sempre nós queremos que ele saia bem, né? Mas não dá, né? Vamos torcer aqui, viu, Oscar? Todo mundo aqui reunido. Ali está o Ricardo, irmão mais velho do Roberto, também na expectativa por um bom resultado nesse grande prêmio de Nazaré. Oscar. Tá bem, Márcio. Boa sorte pro Moreno. A família do Moreno tá lá torcendo por ele. Você tá vendo aí o piloto brasileiro Bruno Junqueira trabalhando. Os primeiros colocados, Kenny Brack, depois de 42 voltas, continua na primeira posição. A segunda colocação do Sérvio, em terceiro Bruno Junqueira, em quarto Michel Jourdain, em quinto Adrian Fernandes, em sexto tá o Paul Tracy. Na sétima posição, Tony Canaan, em oitavo Cristiano da Mata, em nono Dário Franchitti. E o Kenny Brack agora, ele fica um pouco apertado ali pelo Oriol Servia, que vai encostando. 3,2 a vantagem do Brack. Não conseguiu passar ainda o Scott Dixon. Não é fácil passar aqui, não. Aí o Bruno. Veja ali, esse carro amarelo do Kenny Brack é o líder. Na frente dele está o Scott Dixon. Tem muita gente na frente. Está tentando colocar uma volta no Scott Dixon. O Scott Dixon é o 21º colocado até aqui na corrida. 46 voltas disputadas. Vai encostando o Oriol Servia. 2,9 a vantagem do Brack para o Oriol Servia. O Dixon está ali atrás do Zanardi. Está tentando passar o Alessandro Zanardi. É claro que o Dixon quer largar o Zanardi para tentar segurar o Brack ali, que não quer perder uma volta, não. Veja aí, 2,9 a vantagem do Brack para o Oriol Servia. Agora o Zanardi é que tem a responsabilidade de segurar o sueco. O Oriol Servia está na frente, meio segundo do Bruno Junqueira. Olha a disputa aí. Zanardi e Kenny Brack. Zanardi é um retardatário quase. Zanardi... Zanardi está lá atrás. Ele é o 21º colocado. 48 voltas completadas. Oriol Servia chegou. 1,9 a vantagem do Kenny Brack para o Oriol Servia. Está ali pertinho, pertinho. Bruno Junqueira continua na terceira posição. O Bruno está 4 segundos, ponto 6 na frente do Michel Jourdain Júnior. Está bem colocado o Bruno ali. E está 2 segundos, ponto 7 atrás do Oriol Servia. A primeira posição do Kenny Brack, em segundo lugar está o Servia, em terceiro Bruno Junqueira. 60 voltas já completadas e 225.
Um dia de muito sol aqui em Nazaré, ao contrário de ontem. Choveu um pouco de manhã e hoje o sol bonito, o céu aberto. E o Kenny Brack em busca da sua primeira vitória na categoria. Até agora não venceu. Ele foi considerado o estreante do ano, no ano passado. E tem um talento enorme esse Kenny Brack, principalmente em oval. Fórmula Mundial é na Record. Faz um 21, via Embratel, seu dinheiro fala mais. Você está acompanhando as emoções do Grande Prêmio de Nazaré, nos Estados Unidos. A terceira prova deste ano da Fórmula Mundial. Kenny Brack está na primeira posição, Oriol Servio é o segundo colocado e o Bruno Junqueira está na terceira posição. Daqui a pouco, depois da corrida, Netinho para você aqui na tela da Record. Logo depois do Grande Prêmio de Nazaré. Bem, a vantagem do Kenny Brack para o Oriol Servio é de 2 segundos,8. O Brack está rodando 23,2. Mesmo tempo do Oriol Servio. O Bruno Junqueira também está por ali. Nessa última volta, o Bruno rodou 22,9. Um pouquinho mais rápido nessa última volta o piloto brasileiro Bruno Junqueira. O Tony Kanaan continua na 7ª posição. O Cristiano da Mata é o 8º colocado. O Hélio Castro Neves está em 11º lugar. A 14ª posição do Gil de Ferran. Em 16º, Roberto Pupo Moreno. Em 15º, Moreno. Em 16º, o Christian Fittipaldi. Nos estúdios da Record em São Paulo, Márcio Moron. Bem, Oscar, estamos aqui acompanhando a corrida de perto, torcendo para os brasileiros, esperando o contato, o bate-papo com o nosso telespectador que está acompanhando a corrida através do nosso computador aqui, através do e-mail formulamundial@rederecord.com.br. formulamundial@rederecord.com.br. Já tem até uma pergunta aqui, o telespectador já está acostumado. Qual a diferença de um capacete de corrida para a corrida mista e para a corrida oval? Existe diferença no capacete, uma corrida mista, uma corrida oval? A pergunta é de Marcel Maieda, de Lins, São Paulo. Vamos à torcida, Oscar. Tá bem, Márcio. André, você ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta do Marcelo, né? Sobre o capacete de oval e capacete de circuito misto. Na realidade, existe uma grande diferença para o capacete de Super Speedway, que são os ovais longos, os ovais de mais de 2 milhas, onde as médias horárias chegam próximas dos 400 km por hora. Nessa velocidade, existe uma grande turbulência no ar. Então, os capacetes são feitos de uma forma que ele penetre melhor no ar nessa velocidade. Nessas condições, existe um efeito de subir o capacete. Então, é criado formas aerodinâmicas para que o capacete fique estável na cabeça do piloto. Então, a maioria deles usam um capacete diferente para o Super Speedway, mas para os ovais curtos e para os circuitos mistos, eles acabam usando o mesmo tipo de capacete. Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Confira os primeiros colocados. Kenny Brack está na primeira posição. O Oriol Servio, o espanhol, é o segundo colocado. O brasileiro Bruno Junqueira é o terceiro. Em quarto, Michel Jourdan Júnior. Em quinto, Adrian Fernandes. Em sexto, aparece Paul Tracy. 59 voltas disputadas até aqui. A vantagem do Kenny Brack para o Oriol Servio está em 3 segundos,3. E o Kenny Brack continua ali atrás do Alessandro Zanardi, tentando passar o italiano. Líder do campeonato é o Cristiano da Mata, que tem 38 pontos. O Cristiano está na 10ª posição, não. O Cristiano da Mata aparece, vamos ver aqui. Está em 8º lugar o Cristiano da Mata, atrás do Tony Kanaan. Veja aí o Kenny Brack. Está completando agora a volta número 61, o sueco. Passou o Sérvia, passa o Bruno Junqueira. Aí o Massimiliano Papes. E atrás do Massimiliano está o Elinho. No pit, Celso Miranda. Oscar, a gente está aqui atrás da equipe do Bob Rahal, acompanhando o trabalho de todos para fazer a soma dos tempos, no momento certo que o Kenny Brack deve fazer essa parada. Agora, quem está aqui de olho no trabalho não é o Bob Rahal, que é o dono da equipe, ou um dos donos da equipe, é o sócio dele que está aqui. David Letterman não topou da entrevista ainda, mas está de olho nos cálculos que os engenheiros estão fazendo para saber o momento certo do Kenny Brack parar. A gente sabe que, em termos de cálculo, daria até para fazer com uma parada só, isso em termos matemáticos, mas, é lógico, não é essa a realidade. Eles vão procurar parar pelo menos 2 vezes.
Aí o David Letterman, acompanhando o trabalho da sua equipe. Esse piloto aí, do Bob, do Kenny Brack, que é o primeiro colocado. Confira a diferença do primeiro para o segundo. O Kenny Brack está na primeira colocação. Nessa volta, 2,8 a vantagem dele para a Oriol Sérvia. O espanhol está em segundo lugar. Já 64 voltas, num total de 225 voltas. O Oriol Sérvia continua ali meio segundo na frente do Bruno Junqueira. O Kenny Brack resolve atacar, apertar um pouco mais o Alessandro Zanardi. Veja aí, coloca, passa, vai embora. Kenny Brack consegue finalmente se livrar do Zanardi. Você vê o que custou para ele ficar atrás do Zanardi todo esse tempo. Ele praticamente perdeu aí 2,5 segundos. Numa pista dessa de 20 segundos, é uma grande diferença. Muito bem, as emoções do Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Daqui a pouco tem o Netinho, logo depois da corrida. Fique ligado, já já o Netinho aqui na Record. 66 voltas. Um pouco mais de carona com Bruno Junqueira. Bruno entra aí na reta oposta. E diferente dos outros, ele não está reduzindo a marcha ali no final da reta, né, André? Isso depende muito de que relação o piloto escolheu para a corrida. Muitos pilotos escolhem 2 marchas para a corrida e uma terceira marcha, que seria a 6ª marcha do carro, como uma marcha de overdrive, uma marcha para economizar o motor. Então aí a gente acaba vendo dentro do cockpit dos pilotos estratégias diferentes entre cada um. O piloto brasileiro Bruno Junqueira aí na frente do Max Wilson. Acabou de passar o Max Wilson. Ele continua na volta do líder. Está pertinho do líder. Em primeiro está o Kenny Brack. Em segundo está o Oriol Sérvia. Em terceiro está o Bruno Junqueira. O Michel Jourdain está na 4ª posição. O Bruno abriu um pouquinho do Michel Jourdain. Está 5,7 na frente do piloto espanhol. Do piloto mexicano. A 5ª colocação do Adrian Fernandes. E em 6º lugar o Paul Tracy. São as emoções do Grande Prêmio de Nazaré para você aqui na tela da Record. Daqui a pouco, depois dessa corrida, Netinho. Domingo da gente chega já já depois da corrida com Netinho aqui na Record. Kenny Brack em primeiro, 70 voltas. Oriol Sérvia está em segundo. Bruno Junqueira é o terceiro colocado. Michel Jourdain é o 4º colocado. Está vendo o carro aí atrás do Oriol Sérvia. Ele atrás do Nicolas Minassian. Negociar a ultrapassagem com os retardatários aqui é a chave de você conseguir um ritmo rápido. Olha o Kenny Brack, na frente dele agora está o Scott Dixon. 71 voltas completadas pelo líder. E aí o Cristiano da Mata continua apertando o Tony Kanaan. O Tony segura bem a 7ª posição. O Cristiano está em 8º lugar. Ouvindo aqui pelo rádio, Oscar, o Paul Tracy tem uma situação totalmente diferente do Gil. Paul Tracy, na parada, ele já pediu para os mecânicos acrescentarem a asa dianteira. Ou seja, o carro dele está escapando de traseira. Já o Gil pediu ao contrário. Ele quer menos asa dianteira. Fórmula Mundial é na Record. FedEx, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Atenção, Michel Jourdain Júnior. Aqui na curva do pit roda. Aparece a bandeira amarela. E agora o pit deve ficar congestionado aqui. O pessoal deve aproveitar essa bandeira amarela. Veja só. Olha a rodada do Michel Jourdain. Foi na frente do Adrian Fernandes. Michel Jourdain estava ali numa posição muito boa. O terceiro colocado. O 4º colocado era o Michel Jourdain. Logo a 5º, logo atrás do Bruno Junqueira. Ele volta para a pista, mas vem a bandeira amarela. Em primeiro está o Kenny Brack. Em segundo está o Oriol Sérvia. Em terceiro está o Bruno Junqueira. E agora muita atenção no pit. Vamos ver quem é que para, que aproveita essa bandeira amarela. 74 voltas foram completadas até aqui. Nesse momento os pits estão fechados, ou seja, nenhum piloto pode entrar no pit agora sob pena de tomar um stop and go. Nas voltas seguintes o pit será aberto, então os carros que estão na volta do líder podem entrar e os carros que já tomaram uma volta têm que aguardar para a próxima parada.
Olha o Michel Jourdan Júnior, ele está atrás ali do Roberto Pupo Moreno. O pit já está aberto agora. E deveremos ter aí a parada dos pilotos que estão na volta do líder. Provavelmente todo mundo deve usar essa bandeira amarela. Celso Miranda. Usar a bandeira amarela, Oscar, e principalmente prestar atenção na economia de combustível que eles foram capazes de fazer nas voltas até este momento. Isso porque em cada segundo economizado lá na pista e aqui no pit stop, tem uma diferença de 8 galões até de combustível que pode chegar. A gente está aqui do lado da equipe do Kenny Brack, preparado para ver exatamente o tempo que ele vai demorar. Se ele economizou bastante combustível e ficar 1 segundo a menos, ele pode sair na frente de todo mundo, mas isso em função do... Preocupado, lógico, com o combustível que ele vai perder, que não vai entrar. Mais ou menos 8 galões. Vamos ver, o Kenny Brack chega, o Bruno Junqueira também. Olha o trabalho da equipe da Chip Ganassi. O Bruno parou um pouquinho na frente. Um momento importante. O Kenny Brack, você está vendo aí o trabalho da equipe Reihal. Reabastecimento, Bruno Junqueira, carro no chão. Kenny Brack sai. O Cristiano da Mata, a equipe trabalhou muito bem. O Cristiano deve ter ganhado algumas posições importantes ali. Acho que sai atrás do Kenny Brack. Deve ter pulado para a segunda posição o piloto brasileiro. Vamos ver dessa volta aqui, conferir como é que fica a classificação. Quem saiu muito bem nos pits foi o Elinho. O Elinho pulou para a 5ª posição. O Cristiano da Mata está ganhando ali a 2ª colocação, ou terceira, logo atrás do Oriol Sérvia. Primeiro o Kenny Brack, em segundo está o Oriol Sérvia. Em terceiro está o Cristiano da Mata. E o Elinho também ganhou posições importantes aí nessa parada. O Bruno Junqueira, ele teve problemas no pit. O carro dele foi um pouquinho para frente, teve que voltar ao carro, ele perdeu ali importantes segundos. Vamos ver agora a classificação dessa volta. Kenny Brack está em primeiro lugar, em segundo Oriol Sérvia. A terceira posição é do Cristiano da Mata. ...77 voltas completadas, todo mundo parou ali para reabastecer, para trocar pneus. O Cristiano da Mata ganhou a terceira colocação. O Adrian Fernandes fica em quarto lugar. Em quinto, Elinho. Elinho pula para a 5ª posição. Tony Canaan fica em sexto. Jimmy Vasser em 7º lugar. O Cristiano da Mata trabalhou muito bem. A equipe do Cristiano da Mata conseguiu colocar ele numa posição de destaque. Com certeza. Você viu que os brasileiros aí nesse primeiro pit stop tiveram competência e bastante sorte. São as emoções do Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Um momento importante da corrida. Nesta bandeira amarela, no primeiro pit, mudanças nas primeiras posições. O Kenny Brack mantém-se na primeira colocação. O Oriol Sérvia fica em segundo lugar. E o Cristiano da Mata, olha o mineiro aí. O Cristiano da Mata aparece agora em terceiro lugar da corrida. 78 voltas. Do pit, Celso. Oscar, a gente está aqui acompanhando o trabalho da equipe Reihal, o outro lado da equipe Reihal. Muito azar, tem acompanhado a carreira do Max Papis nessa temporada e ele de novo com problemas, dessa vez no câmbio. A alavanca de acionamento, não exatamente a alavanca, mas a haste de acionamento do câmbio acabou soltando e ele está fora da prova. Está fora da prova. Vamos conferir de novo a classificação. Você está vendo o carro do Scott Dixon. Em primeiro lugar, o Kenny Brack. Em segundo está o Oriol Sérvia. Em terceiro, o Cristiano da Mata. Em quarto, o Adrian Fernandes. O Elinho está em quinto lugar. Hélio Castro Neves em quinto. E o Tony Canaan é o sexto colocado. Ganhou uma posição o Tony. A 7ª posição do Jimmy Vasser. Em oitavo, Franchitti. Em nono, Michael Andretti. Em 10º, Paul Tracy. Em 11º, Bruno Junqueira. Em 12º, Roberto Pupo Moreno. Atenção, estamos na bandeira amarela. Vem agora a bandeira verde. Mais uma volta, mais 2 voltas no máximo e a bandeira verde. Vem já já a bandeira verde aqui no Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Domingo da gente com o Netinho. Daqui a pouco na tela da Record. Logo depois do Grande Prêmio de Nazaré aqui nos Estados Unidos. E na sequência, Cidade Alerta. Com José Luiz da Atena e toda a equipe de jornalismo da Record. Daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula Mundial. 80 voltas completadas. Estamos na bandeira amarela, a terceira bandeira amarela. Tivemos uma na largada, depois a segunda bandeira na segunda largada. E agora apareceu a bandeira amarela na rodada do Michel Jourdan Júnior. E você vê, Oscar, que tudo pode mudar nessa pista. As coisas são tão intensas
Você vê aí o Bruno Junqueira, que não conseguiu um pit stop tão eficiente, acabou perdendo segundos. Isso custou aí praticamente 7 posições dentro da pista. Vamos ter mais uma volta com a bandeira amarela. Kenny Brack está na primeira colocação. Vamos lá para Brasília, ver como é que está a família do Moreno. Márcio Salema. Ok, Oscar, nós continuamos aqui na torcida aí pelo Pupo Moreno, o baixo, além dos pais e do irmão do piloto, também está aqui a sogra, a dona Regina, mãe da Celinha, a esposa do Pupo Moreno, cunhados, sobrinhos, e aqui ao meu lado a Regina, a irmã da Celinha, que foi quem reuniu a família para torcer, para assistir a corrida. Uma expectativa muito grande, né, Regina? É sempre uma emoção quando o Roberto está correndo, porque aqui a gente vibra muito com a performance dele, né? De todo mundo, né? Que acaba sendo uma oportunidade de congregar a família e tal, e a gente se juntar nessa torcida. E a Regina é casada, Oscar, com o Sérgio Fittipaldi, que é primo do Emerson Fittipaldi. Ou seja, a velocidade está no sangue da família e resta saber como é que vão ser agora os sobrinhos e os netos, né? Vão aí seguir a carreira ou não vão? Tá certo. Estamos com bandeira verde mais uma vez aqui no Grande Prêmio de Nazaré, nos Estados Unidos. 83 voltas. O sueco Kenny Brack é o primeiro colocado, Oriol Sérvia está em segundo, Cristiano da Mata é o terceiro colocado. Olha o mineiro chegando. Em quarto, Adrian Fernandes, em quinto, Elinho, em sexto, Tony Kanaan. Esses os 6 primeiros colocados. E o Bruno Junqueira, que estava na segunda posição, caiu muito, foi para 11º lugar. Levou azar o Bruno no pit, hein? Aqui realmente você tem que fazer um excelente tempo na hora que você entra pro pit, na troca e na saída, porque senão as chances de perder posição na pista são muito grandes. De 225 voltas, 85 já foram completadas. Kenny Brack largou na pole e largou na segunda posição, ganhou a pole logo na largada, ganhou a primeira posição na largada e continua ali em primeiro lugar. Fecha a volta número 86. Oriol Sérvia 3 segundos atrás dele, Cristiano da Mata 3 segundos e meio atrás. É o terceiro colocado, Cristiano da Mata. Em quarto lugar, o Adrian Fernandes. Em quinto, Hélio Castro Neves. Em sexto, Tony Kanaan. Vai, bonitão! Tony Kanaan é o sexto colocado. Em sétimo está o Jimmy Vasser. Em oitavo, Dário Franchitti. Em nono, Maicon Andretti. Em décimo, Paul Tracy. E em 11º está o Bruno Junqueira. No pit, Celso Miranda. Acompanhando aqui os motivos e depois do pit stop, vendo também o trabalho nos pneus, que tem muito desgaste irregular, principalmente no carro do Christian Fittipaldi. Desgaste irregular que preocupa um pouco a equipe Newman Haas. — 88 voltas completadas agora. Kenny Brack continua na primeira colocação, em busca da sua primeira vitória na Fórmula Mundial. Oriol Sérvia está em segundo e o Cristiano da Mata é o terceiro colocado. É o líder da temporada até aqui. Faltam 136 voltas para o encerramento da corrida. E o piloto Maicon Andretti está correndo aqui na casa dele, praticamente ele mora aqui pertinho. E está fazendo a corrida número 273. Estabelecendo mais um recorde também na Fórmula Mundial. Tem 40 vitórias já nessa categoria, não é? O Michael é um dos grandes nomes da história, né, do automobilismo americano. E aqui na casa dele, tudo aqui em Nazaré gira em torno da família Andretti. Olha aí o campeão Gil de Ferran, e esse aí é Bruno Junqueira. Falar em família, como é que será que está o seu Toninho, hein? Seu Toninho. Olha ele aí. É o pai do Cristiano da Mata, está acompanhando a corrida também aqui em Nazaré. O Cristiano é o terceiro colocado, ganhou muitas posições na bandeira amarela quando todo mundo parou para a troca de pneus, para reabastecer. E o Bruno Junqueira foi quem perdeu nessa parada. O Bruno largou na pole, mas está agora em 11º lugar.
de Lobo do carro de Bruno Junqueira. Reta oposta. Aí na curva 3. Passa ali pela curva do pit, a curva 1. Fecha a volta, começa mais uma volta. Olha aí o seu Toninho. Toninho da Mata, vê o trabalho do filho. Não é esse daí, é o outro, é o Cristiano da Mata. Está conversando. E deve estar evidentemente contente, porque o Cristiano da Mata pulou para a terceira posição. Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. 96 voltas, fechada neste instante pelo Kenny Brack. Em segundo, Oriol Sérvia, 3 segundos e meio atrás. Em terceiro, Cristiano da Mata. Em quarto, Adrian Fernandes. Em quinto, Hélio Castro Neves. Em sexto, Canaã. Em sétimo, Jimmy Vasser. Em oitavo, Dário Franchitti. Em nono, Michael Andretti. Em décimo, Paul Tracy. Daqui a pouco, Netinho, Domingo da Gente aqui na Record. E logo depois, José Luiz Atênio, Cidade Alerta. Depois do Grande Prêmio de Nazaré, aqui nos Estados Unidos. Bem, André, agora fica a expectativa. Tô vendo que tá difícil de passar aí. O Kenny Brack vai agora negociando ali com o retardatário. Passa o Scott Dixon, vai embora. Ele continua, passou o Brian Herta. Ele continua na primeira posição. E vai negociando bem ali com os pilotos que estão nas últimas colocações. Fica a expectativa para a segunda parada. Com certeza. Agora, o que impressiona nesse momento é o ritmo do Kenny Brack. Ele vem virando aí constantemente 2 a 3 décimos mais rápido que o Oriol Sérvia e o Cristiano da Mata. Ele vem administrando essa posição dele. Nesse momento é um momento importante de você estar economizando combustível, porque ainda tem mais uma parada. Quanto mais longo você conseguir levar essa segunda parada, mais chances você tem de fazer ela numa bandeira verde, numa bandeira amarela. E fazendo ela numa bandeira amarela, o tempo que você perde é muito menor. Aí do carro do Scott Dixon. Um pouco da corrida para você aqui de Nazaré, nos Estados Unidos. Completadas pelo Kenny Brack. Ele está na liderança. Oriol Sérvia está em segundo e o Cristiano da Mata é o terceiro colocado. Elinho Castro Neves está em quinto lugar. O Tony Canan é o sexto colocado. Bruno Junqueira fechou agora a volta em 11º lugar. Roberto Pupo Moreno é o 12º colocado. O Christian Fittipaldi está na 16ª colocação. O Gil de Ferran é o 19º colocado depois de 100 voltas. No Grande Prêmio de Nazaré, Fórmula Mundial é na Record. Não seja um extraterrestre, venha para o Terra. Veja aí o piloto brasileiro Cristiano da Mata, que está na terceira colocação, mas está ali coladinho no espanhol. Cristiano da Mata está na terceira posição e o Oriol Sérvia em segundo colocado. E o Kenny Brack, que está na liderança, já passou 2 que estão ali nas últimas posições e está indo embora. Olha, o Kenny Brack está na frente, depois tem o Zanardi, depois tem o Brian Herta, aí tem o Minassian e logo depois é que aparece o Oriol Sérvia. É muito bom esse sueco, hein, André? Esse sueco realmente vai dar muito trabalho no ano. Isso foi claro desde das primeiras corridas, onde ele tem o melhor índice de classificação, sempre classificou entre os 2 primeiros e está mostrando aí, né? Eu diria que nesse momento do campeonato, o Kenny Brack é o grande desafio para os pilotos brasileiros. Está muito bem aqui, está na primeira colocação. Vamos ver como é que estão os brasileiros na corrida aqui. O Cristiano da Mata está em terceiro, o Elinho é o 5º colocado, o Tony Canan é o 6º, Bruno Junqueira está em 11º, em 12º está o Roberto Moreno, em 16º, Christian Fittipaldi. E o Gil de Ferran, olha o Gil, é o 19º colocado, o Max Wilson está na 21ª. E sobre o Gil de Ferran, o que é que se pode falar, o André? Bom, é claro que o Gil está enfrentando problemas de dirigibilidade com o carro.
O carro dele não vem rendendo igual o carro do Elinho. E numa situação dessa, numa condição de uma pista tão pequena quanto essa, a não ser que eles optem por fazer uma estratégia totalmente diferente na segunda parada, aí realmente a coisa fica difícil para o Gil. 106 voltas de 225 já foram completadas. Kenny Brack está em primeiro lugar. Esse carro que você está vendo aí atrás é do Cristiano da Mata. E o Celso Miranda tem informações lá do pit. Daqui a pouco o Celso fala. O Nicolas Minassian estava ali e o Cristiano da Mata fez a ultrapassagem em cima do Minassian. O Cristiano continua na volta do líder, está em terceiro lugar, está bem colocado. A segunda posição do Oriol Sérvia. A terceira posição do Cristiano da Mata. Em quarto vem o Adrian Fernandes. Em quinto está o Elinho. Hélio Castro Neves é o quinto colocado até aqui. Em 108 voltas já completadas neste grande prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. O Kenny Brack está encostando ali no Gil de Ferran. Esse é um momento crítico para o Gil, né? Se ele permitir essa ultrapassagem, ele praticamente se despede das chances de ter uma ótima colocação nessa corrida. Então, ou se opta agora por uma estratégia totalmente diferente, ou se segura firme aí na frente do líder. Brian Herta vai lá para o pit. E o Kenny Brack agora vai atacar o Gil de Ferran. O Gil é o 19º colocado. E pode tomar uma volta agora do líder. Aí o Brian Herta está com problemas desde o começo da prova. O Gil de Ferran ganhou aqui no ano passado. Olha a vantagem do Kenny Brack para o Oriol Sérvia. 2.4 desta última volta. E do Sérvia para o Cristiano da Mata, menos de meio segundo. O Gil ganhou aqui no ano passado, mas o recorde desta pista aqui em Vitória é de Emerson Fittipaldi. Já conquistou 3 vitórias aqui em 89, 90 e 95. Você nunca ganhou aqui, né, André? Não, a minha melhor colocação aqui foi o segundo lugar. Tá bom. Em 94. Tá bem. E tive o privilégio de ver a vitória do Emerson aqui em 95. Nesse ano eu terminei na 6ª colocação, mas vibrei tanto quanto vendo o meu grande ídolo vencer aqui nesse autódromo. 112 voltas completadas no Grande Prêmio de Nazaré. Kenny Brack continua ali na primeira colocação. O sueco está na frente. Oriol Sérvia é o segundo colocado. Cristiano da Mata está em terceiro lugar. Atenção. É uma rodada aqui na reta do pit do Tora Takagi. O Tora Takagi roda a bandeira amarela. Bandeira amarela. Olha o Tora Takagi. Ele rodou aqui na curva do pit. E caiu ali para outra pista. Para a pista que sai para a pista do pit que leva para a pista do autódromo aqui no circuito de Nazaré. Tora Takagi provoca a bandeira amarela, 114 voltas. Para respirar um pouco, o Kenny Brack mantém-se na primeira colocação. Oriol Sérvia está em segundo. Você está vendo a rodada do Tora Takagi. A terceira posição do Cristiano da Mata. Em quarto lugar, o Adrian Fernandes. O Elinho está na 5ª colocação. O Gil de Ferran é o 18º colocado e logo atrás dele está o Kenny Brack. Pela movimentação dos pits, me parece que o Christian vem para os pits. É? Vamos ficar de olho aí. O Christian Fittipaldi pode aparecer aqui no pit agora. O Christian é o 15º colocado. Vamos ver lá no pit da Penske o que é que está acontecendo com o Gil de Ferran. Celso Miranda. Oscar, movimentação total aqui no pit. Parece que não só os pilotos da Penske vêm para o pit, mas todo mundo parece que vai ser a última parada da corrida. Agora, no primeiro pit stop, o Gil de Ferran deixou o motor morrer. Mesma coisa aconteceu, uma coisa parecida aconteceu com o Bruno Junqueira. Por isso, os dois pilotos brasileiros caíram tanto na classificação. Muito bem, estamos na bandeira amarela. 115 voltas completadas até aqui. Fórmula Mundial é na Record. Faz um 21, via Embratel, seu dinheiro fala mais.
Estamos com bandeira amarela aqui em Nazaré, nos Estados Unidos. Kenny Brack é o primeiro colocado, Sérvia está em segundo, Cristiano da Mata está em terceiro lugar. Daqui a pouco, depois da corrida, Netinho, Domingo da Gente. E logo depois, Cidade Alerta, com José Luiz da Atena. Olha o Bruno Junqueira chegando no pit, faz a segunda parada, o piloto brasileiro. Vamos ver se ele acerta agora, o Bruno Junqueira está no pit. Isso é uma mudança de estratégia. Esses pilotos vão tentar agora chegar até o fim da corrida com essa quantidade de combustível e torcer para que os pilotos que agora estão na volta da liderança tenham que parar numa bandeira verde. Com isso eles passam a ganhar um espaço dentro da prova bastante grande. Muito bem, os primeiros, os que estão na ponta não pararam. O Kenny Brack continua ali na primeira colocação, não parou agora. O Oriol Sérvia está em segundo lugar, o Cristiano da Mata está em terceiro. E o Adrian Fernandes está em quarto lugar. Ninguém parou. O Tony Kanaan continua em quinto lugar. O Elinho em sexto. Em sétimo, Dário Franchitti. Em oitavo, Michael Andretti. Em nono, Roberto Pupo Moreno, que também não parou. E na décima colocação, o Shinji Nakano, que também não parou. Jimmy Vasser é o 11º. O Scott Dixon está em 12º lugar. Em 13º, Paul Tracy. Em 14º, Alex Tagliani. Em 15º, Christian Fittipaldi. O Christian parou. Ele deve mudar de posição agora. Vamos esperar essa volta aí para ver como é que fica o Christian quando ele completar a volta número 118, que vai ser agora. André, o que muda agora, especialmente na corrida? Quer dizer, a preocupação dos pilotos que estão na frente é torcer para uma bandeira amarela daqui a algumas voltas. Na realidade, agora começa a corrida para valer. As emoções daqui para frente vão ser realmente grandes, porque a corrida está nas mãos de bandeiras amarelas. Se acontecerem bandeiras amarelas daqui até o ponto limite máximo de combustível dos líderes, então ela muda-se totalmente de figura. Sai o pace car, vai ter a largada agora, vamos ver. Vem bandeira verde de novo. Kenny Brack está ali na reta oposta, atrás dele Oriol Sérvia. Cristiano da Mata é o terceiro. Capricha Cristiano. Lá vem Kenny Brack na curva 3. Já enfia o pé Kenny Brack. Vem ali para a curva do pit, bandeira verde. Mais uma largada no Grande Prêmio de Nazaré, nos Estados Unidos. Cristiano da Mata se mantém na terceira colocação. Kenny Brack é o primeiro. Oriol Sérvia em segundo. Cristiano da Mata, o mineiro, está em terceiro lugar. Em quarto está o Adrian Fernandes. Vamos ver nessa passagem aqui agora. Kenny Brack vem, fecha a volta número 120. Passa o Kenny Brack, passa o Oriol Sérvia. E o Cristiano da Mata está colado no Oriol Sérvia. Cristiano da Mata está em terceiro lugar. 120 voltas, confira. Em quarto, o Adrian Fernandes. Em quinto, Tony Kanaan. Em sexto, Dário Franchitti. Em sétimo, Elinho. Em oitavo, Michael Andretti. Em nono lugar, você viu ali, o Roberto Pupo Moreno. Em décimo, Shinji Nakano. Em 11º, Paul Tracy. Em 12º, Scott Dixon. Opa, tem um acidente forte que acontece numa das curvas aqui. E já bandeira amarela mais uma vez. Bandeira amarela mais uma vez. Vamos ver a chegada da câmara. O carro da Penske do Gil de Ferran. Gil de Ferran é um carro da Forsyth. Equipe perguntando se o piloto está bem. Numa das curvas aqui do circuito de Nazaré, esse acidente. E a prova está outra vez com bandeira amarela. E o Gil responde, I'm okay. O Gil tudo tá bem? ok com ele. O Gil está bem, já respondeu, está tudo certo. Mas ele tem um acidente ali, olha aí, ó. Com o carro do Alex Tagliani. Na realidade, o Gil coloca por dentro. E o Tagliani ou não viu, ou tentou pressionar o Gil. E acabaram se tocando. Está fora da corrida o piloto brasileiro. Está fora da corrida o canadense Alex Tagliani. E a bandeira amarela mais uma vez. Aqui no circuito de Nazaré, nos Estados Unidos. Olha o Gil saindo do carro. Tá tudo bem com o piloto brasileiro. Dá uma espiadinha ali na frente. Você vê, nesse momento o piloto tem a preocupação de ver qual é a extensão do estrago no carro, né? Nessas batidas de lateral, muitas vezes a suspensão acaba danificando o cockpit do carro.
Então a preocupação ali de ver se está tudo ok, o Gil, como responsável como ele é, quer ter certeza de que o carro dele está em ordem para a próxima. Você viu que a roda do Gil toca ali na roda do Tagliani? E vão direto para o muro. Quanto por hora estava ali, André? Olha, eu diria que nesse momento ali você está próximo dos 210 km por hora. Então com a desaceleração aí que você tem com o carro derrapando, bater no muro a uns 170 km por hora. O Gil de Ferran está sendo conduzido ali por uma ambulância, está tudo bem com o piloto brasileiro. Aí você tem uma imagem do carro de Bruno Junqueira. Estamos na bandeira amarela, 123 voltas. Aí do carro do Bruno Junqueira você viu o acidente. Foi logo na frente do carro do Bruno, o toque do Gil no Alex Tagliani. Olha o Gil de Ferran. A informação que chega é que o Alex Tagliani continua no carro, ainda não saiu do carro. Tem ali uma ambulância e o canadense continua dentro do carro. Está parada a corrida, 124 voltas, bandeira amarela. Em primeiro Breck, em segundo Oriol Servia, em terceiro Cristiano da Mata. Em quinto está o Tony Canaan. E em sétimo está o Belinho. O Hélio Castro Neves é o sétimo colocado. O Christian Fittipaldi é o 14º colocado. O Moreno está em 9º lugar. Há uma preocupação ali com o Alex Tagliani, que continua dentro do carro. E os carros agora estão usando uma pista do lado aqui para evitar um congestionamento que está acontecendo ali no local onde aconteceu o acidente. Celso Miranda. Eu tô aqui, Oscar, bem perto de onde foi o acidente. Eles estão pedindo até para eu sair daqui, mas pela movimentação, estão trabalhando sério aí. Todo o corpo médico da kart está observando ainda. Não conseguiram tirar o Tagliani de dentro do carro. É uma preocupação muito grande que acontece nesse momento. Não tem uma movimentação muito forte aqui no centro médico, até porque todos estão envolvidos no resgate dele. Está todo mundo ali. Muito bem, a corrida está com bandeira amarela, 124 voltas. O Alex Tagliani continua dentro do carro. Há uma preocupação muito grande nesse momento. O Gil de Ferran já saiu do carro, está bem o piloto brasileiro. O canadense Alex Tagliani continua lá. Kenny Brack parou. Kenny Brack é o líder, está no pit. Kenny Brack, o líder do pit, já faz o reabastecimento e volta para a pista. O Oriol Servia também. Os pilotos da ponta estão parando, fazendo o reabastecimento. E uma preocupação muito grande agora com Alex Tagliani, que continua dentro do carro depois do acidente que você viu, o acidente que teve com o Gil de Ferran. O Gil de Ferran saiu, está tudo bem com o Gil. Duas ambulâncias colocadas ali, perto do carro da Forsythe. E há uma expectativa grande, é um momento que preocupa. É um momento delicado, né? Como piloto você sente demais nessa hora, porque a gente sempre espera que nada de mal aconteça. Mas eu tenho certeza que ele está sendo extremamente bem atendido. Nós temos aqui na Fórmula Mundial os melhores profissionais, os melhores médicos e a melhor infraestrutura. O centro médico aqui é fantástico. Com certeza ele vai ser extremamente bem tratado e vai estar de volta rapidinho. Esse foi o acidente. Gil de Ferran e o Alex Tagliani. Aí o Nicolas Minassian, que está parado no pit. Os mecânicos estão trabalhando com o carro da Chip Ganassi. O Tony Canaan nesse momento é o líder da prova. 126 voltas, ele não parou agora nessa bandeira amarela, como fez o então líder Kenny Brack. O Canaan está em primeiro, Dario Franchitti é o segundo colocado, o Shinji Nakano é o terceiro, o Paul Trace está em quarto, o Scott Dixon está em quinto. Em sexto, Jimmy Vasser, o Christian Fittipaldi, que já parou na outra bandeira, está em sétimo lugar. Kenny Brack parou agora. Celso Miranda, quais são as informações, Celso? Aí você tem, Celso, uma imagem aérea, onde está o piloto Alex Tagliani, ainda está dentro do carro. Pois é, Oscar, a movimentação aqui é intensa, muita gente da imprensa está vindo para cá para o centro médico. O Gil de Ferran acabou de chegar, nada de mais grave com ele saiu, ele mesmo andando aqui da ambulância, vai só passar para conversar e ser rapidamente liberado pelo Dr. Steve Over. Agora, a movimentação com relação aos outros médicos da kart lá em volta de onde está o acidente do Tagliani preocupa. Como eu já disse, muita gente da imprensa aqui em volta do centro médico, a gente não pode chegar mais próximo, mas a movimentação é intensa. O carro do Gil de Ferran, o carro da Penske, esse vermelho e branco. E ali, naquele carro azul, que mal dá para ver, tem 4, 5, 6, 10 pessoas ali, delicadamente trabalhando
para retirar o piloto Alex Tagliani, que sofreu esse acidente com Gil de Ferran. Você vê, Oscar, que nessa cena por cima, a gente consegue ver o impacto dos dois carros. E eles batem em ângulos praticamente semelhantes e a velocidades também semelhantes. Mas impactos no muro tem resultados totalmente diferentes. Você vê que o Gil conseguiu sair do carro bem, está totalmente bem, sem certeza, sem nenhuma consequência. E já o Tagliani ainda ali dentro, tendo toda a atenção do corpo de resgate da kart e também dos médicos. 128 voltas completadas. A corrida está com bandeira amarela. Tony Kanaan, por enquanto, é a primeira posição. Tony Kanaan é o líder. Em segundo está o Franchitti, em terceiro, Shinji Nakano. E o trabalho ali dos mecânicos, dos fiscais, dos médicos, junto com o carro do Alex Tagliani. O Tagliani continua dentro do carro. O Gil de Ferran tocou no carro do Tagliani. Os dois foram para o muro, o Gil saiu. O Alex Tagliani com problemas dentro do carro. Celso. Oscar, preocupação intensa aqui. Muita preocupação aqui em volta do Medical Center da kart. Os médicos continuam ali com atenção total na retirada do Alex Tagliani, que no ano passado fez a sua estreia na kart, a primeira temporada dele. Ele tem 28 anos de idade. Preocupa-se muito aqui com relação à forma com que o piloto vai ser retirado do carro. Esse talvez seja o ponto-chave do resgate, talvez por isso os médicos estejam demorando bastante tempo para retirar o piloto canadense de dentro do carro. Muita preocupação com relação à forma com que ele vai sair e principalmente com checar com ele, ainda no carro, os seus sinais vitais. Essa é uma característica que preocupa, André. Essa é uma característica importante que o Celso citou em várias reuniões, citado para os pilotos, para que no caso de um impacto mais forte, quando o piloto não se sinta totalmente confortável com os seus movimentos ainda dentro do carro, ele deve permanecer dentro do carro, ele deve ser checado ainda dentro do carro, porque muitas vezes uma movimentação mais brusca na tentativa de sair do carro ou desse resgate da saída do carro pode comprometer alguma musculatura ou algum osso, enfim, alguma parte interior do corpo do piloto. Então daí essa necessidade do piloto sair do carro da forma mais correta possível. Existem equipamentos específicos para se apoiar as costas do piloto, para se apoiar a cabeça do piloto, para que ele saia de lá de dentro sem nenhum risco. Bem, a corrida aqui em Nazaré, todo mundo fica muito preocupado. 130 voltas completadas, estamos na bandeira amarela. Tivemos um acidente gravíssimo. Gil de Ferran e Alex Tagliani. Nada de grave, felizmente, com o piloto brasileiro, Gil de Ferran. E o Alex Tagliani está sendo retirado do carro. Já saiu, ele já foi transportado para o centro médico, já foi levado para o centro médico, é informação. Tem notícia, Celso? Tem sim, a ambulância chegou aqui, está parada do outro lado, que é o lado de acesso rápido das ambulâncias para dentro do centro médico. O doutor Isiviova acabou de passar aqui. Semblante um pouco preocupado dele, mas não saiu com muita rapidez não na direção da maca que está sendo retirada da ambulância em direção do centro médico. Ele foi lá checar a saída do Tagliani, conversa aqui com outros fiscais da kart e vai entrando de volta no centro médico. Ele vai checar agora as condições do piloto canadense Alex Tagliani. O Celso Miranda fica acompanhando atentamente ali no centro médico toda essa movimentação em torno do Alex Tagliani. Nós estamos com o Grande Prêmio de Nazaré, 131 voltas. A corrida foi paralisada algumas voltas atrás, depois do acidente de Gil de Ferran com Alex Tagliani. Está tendo uma imagem aí do carro do Nicolas Minassian. Estamos com bandeira amarela. O Tony Kanaan, por enquanto, está em primeiro lugar. Deixa eu manter contato com o Emerson Fittipaldi, que vive intensamente o automobilismo. Já participou de Fórmula 1 e de Fórmula Mundial durante mais de 2 décadas. E o Emerson está na linha para falar conosco. Alô, Emerson, boa tarde. Você viu o acidente, Emerson? Boa tarde, Oscar. Boa tarde, telespectadores da Record. André, o acidente foi feio. Acho que parece que deve ter machucado a perna do Alex, porque ele bateu de traseira forte no muro. E aí a frente deu uma chicotada e deve ter machucado a perna do Alex.
Ele foi retirado do carro agora há pouco, está no centro médico. O Celso Miranda está lá acompanhando. Você tem mais notícias, Celso? A notícia é que estão todos agora lá dentro do centro médico. O responsável pelo resgate, funcionário responsável pelo resgate, acaba de sair daqui. Let me check. Excuse me. Do you know the code of this accident? No, Bom, ele não pode comentar o código que a Kátia aí está usando para designar o acidente. O código existe para que toda a direção de prova, para que todo o pessoal envolvido na organização saiba qual é a condição física do piloto na hora que ele sai do carro. Então, eles não sabem, o código vai do número mais baixo para o número mais alto, mas como vocês ouviram, ele não tem o código que a Kátia está usando para designar o acidente, as condições do Alex Tagliani. É um momento muito delicado para o piloto. O Emerson Fittipaldi já viveu situações parecidas em acidentes que teve ao longo da sua carreira. E o trabalho do resgate é muito importante, né, Emerson? É muito importante, como o André falou, a Kátia, o pessoal da equipe de resgate da Kátia toma muito cuidado, eles fazem um trabalho de precisão, pessoal muito bem treinado, então isso dá uma garantia para os pilotos. De novo o acidente. O Gil toca na roda traseira do Alex Tagliani, o Gil vai, toca no muro. A impressão que dá é que, conforme disse o André, o impacto é o mesmo. E muito provavelmente com a mesma força ali, parecido, né? A maneira como bate, de repente, como disse o Emerson, a perna do Alex Tagliani parece que tenha sofrido alguma contusão mais séria, porque o carro bateu a traseira e chicoteou e foi para frente. Com certeza. É impressionante, mas nem sempre é a velocidade que dita as consequências de um acidente. E aí um ótimo exemplo disso, né? O Gil saindo andando e o Tagliani tendo que ser tirado de dentro do carro e levado para o centro médico. Estamos com bandeira amarela, 134 voltas. Tony Kanaan está em primeiro agora, o Franchitti é o segundo, o Shinji Nakano é o terceiro. Em São Paulo, Márcio Moron. Bom, Oscar, estamos com muitos e-mails chegando aqui na redação. Volto a repetir, Fórmula Mundial, @rederecord.com.br. Quem está aqui mandando um e-mail pra gente, Oscar, é o Bruno Junqueira. O Bruno Junqueira, claro, que não é o piloto, né? É o Bruno Junqueira Alves, de Recife. Está mandando um abraço aqui falando, Bruno Junqueira leve a família Junqueira ao pódio. Tá um pouco difícil agora que o Bruno Junqueira deu uma caidinha aí. E muitos e-mails aqui também chegando. O Webster Zuccoli de Sorocaba, Eleandro Santini de Caxias, Rio Grande do Sul, Eduardo Camarão e Ananias de Paula Filho de São Paulo. Eles querem saber sobre o Maurício Gugelmin. Qual a situação do Maurício Gugelmin? É evidente que não está participando dessa corrida. Voltamos com você, Oscar. Tá certo, Márcio. Sobre o Maurício Gugelmin, conforme a Record já disse, ele não pôde participar da corrida aqui, ele teve um problema sério essa semana. Faleceu o filho do Gugelmin, de 6 anos e meio, e ele não pôde estar aqui nessa corrida, é o grande desfalque da prova de hoje aqui. Estamos com 135 voltas, Kanaan está em primeiro lugar. A corrida foi paralisada por causa do acidente do Alex Tagliani com o Gil de Ferran. Celso Miranda. Oscar, a gente acabou de saber aqui o código das condições físicas do Tagliani, código 3, numa escala de 1 a 5. Ou seja, ele não corre risco de vida, mas sofreu uma consequência um pouco mais grave depois desse acidente. Você está vendo aí o acidente do Nicolas Minassian, que foi ontem no treino, quando ele estava fazendo uma volta para tentar tempo. Minassian bateu dessa forma aí. Saiu bem do carro, sem problema nenhum, e participa da corrida hoje normalmente. Saiu bravo. Aí ele bateu forte também, como disse o André aqui. De repente não é só a força que acaba atingindo, que acaba machucando o piloto. Não, mas com certeza o ângulo, né? O ângulo do impacto. Você vê, o piloto sai bastante tonto de dentro do carro. A primeira sensação, ou a primeira atitude que a gente tem após um acidente como esse é querer sair de dentro do carro. Então você vê ali a ansiedade do piloto de querer sair fora. Ele joga para fora então as proteções da cabeça, joga para fora o volante. Você vê aí no impacto, ele tira fora a mão do volante, porque isso pode fazer com que você quebre a mão, em função do volante virar tão rápido com o impacto. E a vontade é sair do carro o mais rápido possível, você se livrar e sentir que está tudo bem, que está tudo em ordem. Daqui a pouco, bandeira verde. Você está vendo aí de novo o acidente do Nicolas Minassian, que aconteceu ontem.
E agora a torcida, né, Emerson Fittipaldi, para que o Tagliani se recupere o mais rápido possível. Vamos ter notícia logo dele, ver o estado que ele está. E como o André falou agora, é uma parte decisiva da corrida, porque quem parou antes nos boxes tem uma chance de agora até o fim, então pode mudar totalmente o resultado da corrida. De repente o Kenny Brack não tem mais chance de vitória. Veja só, 137 voltas disputadas, o Tony Kanaan está na primeira posição, Dario Franchitti é segundo, em terceiro Shinji Nakano. Estes os 3 primeiros colocados que não pararam nesta última bandeira amarela. O Kenny Brack estava na liderança, liderou a prova praticamente de ponta a ponta até o acidente do Gil de Ferran com Alex Tagliani. E o Kenny Brack agora está lá atrás. Na quarta posição, como você conferiu, Paul Tracy, em quinto Scott Dixon, em sexto Jimmy Vasser, em sétimo está o Christian Fittipaldi. Continua a expectativa aqui para ver o real estado de saúde do Alex Tagliani, que sofreu um acidente com o Gil de Ferran ainda há pouco. Celso Miranda. Oscar, a gente está aqui com o médico da casa, o Dr. Steve Wolvey. Doutor, how is Tagliani? Alex is a little bit sore, but otherwise fine. Never lost consciousness. We're giving him the ice treatment so he won't be so stiff tomorrow. Ok, thank you. Bom, o Dr. Steve Wolvey dizendo aí que o Tagliani está sentindo algumas dores, estão colocando algum gelo para ele não se sentir muito mal no dia de amanhã, mas um pouco antes ele estava falando também a respeito da importância do Hands Divide, esse apoio para cabeça e pescoço que foi desenvolvido tanto pelo Christian Fittipaldi quanto pelo próprio Dr. Steve Wolvey, que está muito contente com o resultado, porque os 2 pilotos, nem o Gil de Ferran e nem o Tagliani, reclamaram de dores na parte superior do corpo ou no pescoço. Portanto, condições ok, condições boas para Tagliani. Muito bem, parece que fica realmente num grande susto o acidente que o Alex Tagliani teve com o Gil de Ferran aqui no circuito de Nazaré. Vamos voltar para a corrida, André? Vamos voltar num momento impressionantemente crítico, porque a gente falava no começo da corrida que aqui, essa pista, o oval curto, tem a característica de quê? Da necessidade de uma excelente estratégia e de se manter na volta do líder. O que aconteceu agora? Com uma mudança de estratégia por parte de alguns pilotos, como Tony Kanaan, o Franchitti, o Nakano, o Paul Tracy, a corrida se inverteu. Não tem mais parada. Essas bandeiras amarelas ajudaram bastante esses pilotos que pararam um pouco antes na sua segunda parada. E, como o Emerson acabou de dizer, provavelmente o Kenny Brack, que é o piloto mais rápido da prova, que é o piloto que liderou o maior número de voltas até agora, talvez não tenha chance de lutar nem pelos 3 primeiros colocados. Mas esses que estão na frente não param mais, com certeza, André? Não, esses que estão na frente já pararam 2 vezes. Foram esses pilotos que pararam na última bandeira amarela antes do acidente. E provavelmente a maioria deles não para mais. Vamos conferir, vamos conferir. Tony Kanaan é o primeiro colocado, Dario Franchitti está em segundo, Shinji Nakano está em terceiro. Emerson Fittipaldi, está gostando da corrida, Emerson? Olha, a corrida está emocionante, agora o Tony está numa posição privilegiada. Se ele conseguir manter a liderança, ele tem grande chance de vitória, e ele é um piloto que tem um controle muito bom. A dificuldade do Tony vai ser no tráfego. Quando ele começar a pegar os retardatários, nas últimas 20 voltas, ele vai ser muito pressionado. Tá certo, Emerson. Das 3 vezes que você ganhou aqui, qual foi a melhor, Emerson? Olha, eu acho que foi a última, que foi muito disputada nas últimas 10 voltas. Com o Jacques Villeneuve, ele chegou grudado no meu câmbio e foi muito difícil a vitória. Tá bem, Emerson Fittipaldi, olha aí, o Tony Kanaan parou na volta número 76, agora estamos na volta número 141. O Dario Franchitti parou na volta 76 também, o Shinji Nakano também na 76. O Paul Tracy que parou agora, na volta 116. Estão corrigindo, Oscar. Na realidade, do Paul Tracy para baixo, esses não param mais. Veja só, a situação é ótima para Paul Tracy. O Tony Kanaan está aí com 141 voltas, fez uma parada apenas, deve parar mais uma vez. Por enquanto está na liderança o piloto brasileiro, Tony Kanaan. Paul Tracy já ganhou aqui 2 vezes. É um sério candidato, né? Daqui a pouco, depois do Grande Prêmio de Nazaré. Domingo da gente, Netinho. E logo depois, Cidade Alerta. Com José Luiz da Atena e toda a equipe de jornalismo da Record. Fórmula Mundial é na Record. C10 é dos Correios.
Atenção, vem aí bandeira verde. Bandeira verde no Grande Prêmio de Nazaré. O Tony Kanaan está aí na primeira colocação. Vai, bonitão. É o primeiro colocado no Grande Prêmio de Nazaré agora. 142 voltas. Lá vem Kanaan, bandeira verde. Para valer de novo o Grande Prêmio de Nazaré. Kanaan em primeiro. Shinji Nakano está em segundo. Paul Tracy é o terceiro colocado. Scott Dixon está na quarta posição. Jimmy Vasser em quinto. Christian Fittipaldi em sexto lugar. Está bem o Christian Fittipaldi, que já fez 2 paradas. É o sexto colocado. Olha ele aí. Christian na sexta posição. Atrás do Jimmy Vasser. E logo na frente do Kenny Brack. Kenny Brack é o sétimo colocado. Christian Fittipaldi está na sexta posição. Em primeiro está o Tony Kanaan. 144 voltas, num total de 225 voltas. É a terceira etapa da Fórmula Mundial que você está acompanhando aqui na tela da Record. Olha o Kenny Brack, que liderou a prova até o acidente do Gil com Alex Tagliani. E aí o Tony Kanaan, seguido pelo Shinji Nakano, que é o segundo colocado. Fica a expectativa agora para ver quando é que o Kanaan vai parar. Deve estar muito próximo da sua parada. Infelizmente aqui no nosso computador a gente perdeu os números de paradas de cada um, mas ele deve parar logo, torcer para uma bandeira amarela, porque se ele parar em condições de bandeira verde, aí as chances dele diminuem bastante. 146 voltas, passa o Kanaan, passa o Shinji Nakano. Aí o carro do piloto brasileiro Bruno Junqueira, que é o 9º colocado. Na frente dele ali está o Michel Jourdan Júnior. Lá no pit, Celso Miranda. Tem mais notícias do Alex Tagliani, Celso? Não, no Tagliani não, segundo, depois daquela informação do Steve Wolff, que ele está bem, a gente veio direto para o pit do Tony Kanaan. Afinal de contas, o primeiro colocado, tá toda a expectativa, a gente quer saber como é que vai ser do piloto brasileiro, e ele vai ter sim que fazer mais uma parada. A previsão é que ele pare perto da volta de número 200. Na verdade, isso em função do primeiro pit stop dele. Ele deveria ter parado na volta 85, parou 10 voltas antes em função da primeira bandeira amarela da prova. Ele está aí na tela, perseguido pelo Shinji Nakano, que é o segundo colocado. E agora o Kanaan fica torcendo aí para uma bandeira amarela e vai levar até o limite para ver se aparece essa bandeira amarela. Com certeza, nesse momento ele deve ter colocado aí a mistura de combustível que ele tem no volante na posição mais pobre possível, para que ele consiga retardar ao máximo a sua parada. Por isso o Shinji Nakano vai encostando um pouco mais, vai apertando o piloto brasileiro. O Shinji Nakano é o segundo colocado, o Kanaan está na primeira posição. O Paul Tracy, que já fez 2 paradas, está bem na fita. Está muito bem na corrida o Paul Tracy. Ele é o terceiro colocado, não deve parar mais. É essa a informação. Em quarto lugar está o Scott Dixon. Em quinto está o Jimmy Vasser. O Christian Fittipaldi, que parou 2 vezes, também é o sexto colocado. Olha o Shinji Nakano apertando. Segura, bonitão. Kanaan em primeiro lugar. O Shinji Nakano é o segundo colocado. Kanaan mantém-se na primeira posição. 149 voltas disputadas até aqui. A volta número 50 agora é fechada pelo piloto brasileiro Tony Kanaan. Daqui a pouco, Netinho, para você aqui na tela da Record. Já já, domingo da gente. Logo depois do Grande Prêmio de Nazaré. E depois, José Luiz Atênio, Cidade Alerta. 150 voltas, Kanaan em primeiro, Nakano em segundo, Paul Tracy está em terceiro, Scott Dixon é o quarto, Jimmy Vasser da Pet, que é o quinto colocado, e o Christian Fittipaldi da Nilma Haas está na sexta posição. Em sétimo, veja aí o Kenny Brack, caiu para sétimo lugar o Kenny Brack, e o Shinji Nakano está apertando o Kanaan, na reta oposta. Vai tentar ultrapassar o Kanaan, segura bem a primeira posição. 151 voltas. A volta número 152 agora. Kanaan fecha a volta. E o Shinji Nakano atrás dele. E o Kanaan segurando o máximo possível aquele combustível. Com certeza. E quem está se beneficiando dessa briga dos dois aí é o Paul Tracy, que vem chegando rapidinho. Cresce a emoção nessa disputa ali pelo primeiro lugar. Agora no Grande Prêmio de Nazaré, nos Estados Unidos. O Kanaan vai mantendo-se aí na primeira posição. Em segundo, o Shinji Nakano. Em terceiro, o Paul Tracy. Shinji Nakano tem o carro verde, o Paul Tracy também. Confunde um pouco os carros aí. O segundo é o Shinji Nakano, o terceiro é o Paul Tracy. E esse da frente aí é o Tony Kanaan. É o primeiro colocado. O Brasil está na ponta aqui no Grande Prêmio de Nazaré, nos Estados Unidos. O Christian Fittipaldi aparece e continua na sexta posição. 154 voltas completadas agora. E aí o Kenny Brack, que caiu para sétimo lugar depois do acidente do Gil de Ferran com Alex Tagliani. Você acompanha a Fórmula Mundial aqui na tela da Record. É a terceira etapa do ano. Cristiano da Mata é o líder do campeonato. O Gil de Ferran está em segundo lugar e o Elinho está na terceira posição.
O Elinho está em 12º lugar agora na corrida. E o Cristiano da Mata é o 11º colocado até aqui. Emerson Fittipaldi, que disputa, hein, Emerson? Olha, a disputa está impressionante. O Tony está recebendo ordem do boxe para economizar o máximo de combustível e ver se ele consegue até o final. Vai ser muito difícil, mas ele vai tentar. Por isso que o Nakano está muito rápido na reta, comparado com o Tony. 156 voltas completadas até aqui. Em primeiro, Tony Kanaan. Em segundo, Shinji Nakano. Olha aí, na reta oposta. O Kanaan consegue abrir um pouquinho agora. Lá no pit, Celso Miranda. Para confirmar, Oscar, que a pressão em cima do Tony vai ser grande, principalmente porque ele deve parar no mesmo momento que o Shinji Nakano. O Shinji Nakano tem informação aqui do pit de que daqui 27 voltas ele vem para pit, ele vem para parada, vem para completar o combustível. Fórmula Mundial é na Record. Não seja um extraterrestre, venha para o Terra. Você está vendo aí o trabalho do piloto brasileiro Christian Fittipaldi, que está na 6ª colocação. Já fez 2 paradas o Christian. E esses pilotos que estão na frente dele aí, muitos vão parar mais uma vez. No caso do Tony Kanaan, do Shinji Nakano, o Paul Tracy não. O Paul Tracy já parou 2 vezes e está em 3º lugar. Aí o Scott Dixon. O Tony Kanaan vai fechar a volta número 160 agora. Está meio segundo na frente do Shinji Nakano. A 3ª posição do Paul Tracy. Você continua acompanhando aí o trabalho do Scott Dixon. Está passando na curva do pit. Está fechando a volta dele também. Scott Dixon é o 4º colocado. Na frente dele está o Paul Tracy. E atrás dele aparece o Jim Vasser. 7º lugar o Kenny Brack. Em 8º está o Michel Jourdain Jr. São as emoções do Grande Prêmio de Nazaré aqui nos Estados Unidos, aqui na Pensilvânia. O Brasil está bem na parada com Tony Kanaan, é o primeiro colocado. E agora o Kanaan deve estar torcendo que nem louco ali para aparecer uma bandeira amarela. Isso cairia como uma luva para ele, né? Uma bandeira amarela e uma bandeira amarela longa seria ideal para a condição do Tony nesse momento. Muito bem, o Tony deve parar daqui a pouco, 162 voltas. O Shinji Nakano vai parar também, aí o Paul Tracy vai assumir a posição de líder da corrida. O Paul Tracy mantém-se na 3ª colocação. Ele já venceu aqui 2 vezes, aqui em Nazaré. O canadense começa a aparecer. Celso Miranda. Pois é, Oscar, e todo mundo aqui da equipe Green e o Paul Tracy principalmente sabe da necessidade de um bom consumo de combustível nessa parte da prova. Por isso que aqui no pit ninguém confirma se ele tem outra parada ou não. Ainda estão trabalhando muito no limite de consumo de combustível. Paul Tracy, portanto, vai ter na frente de 2 pilotos que devem parar, que vão parar, e ele ainda calculando o consumo de combustível para seguir até o final sem nenhuma parada. E o Kenny Brack começa de novo a aparecer muito bem na pista, porque ele pula, ganha 2 posições agora, vem para a 5ª colocação. Kenny Brack, ele passou o Christian Fittipaldi, passou o Jimmy Vasser. O Tony Kanaan continua em primeiro, o Shinji Nakano em segundo, o Scott Dixon vem para a 3ª posição, ele passou o Paul Tracy. O Scott Dixon passa o Paul Tracy, o Kenny Brack encosta ali no Paul Tracy. Veja, a disputa ali pela 4ª posição. O Paul Tracy também deve estar pensando em economizar um pouco de combustível aí. Eu vou ter que corrigir aquela minha previsão, mesmo porque esse autódromo é imprevisível. Você vê aí o Kenny Brack num ritmo impressionante. Logo, logo vai estar brigando pela ponta. Em primeiro, Kanaan. Em segundo, Shinji Nakano. Em terceiro, Scott Dixon. Paul Tracy cai. Vem para a 4ª colocação. Estávamos aqui pensando que o Paul Tracy ia ganhar de mão beijada a liderança da prova. Daqui a pouquinho ele está caindo, André. Como é que se explica isso? É impressionante essa corrida, né? As variáveis são tão grandes. Nesse momento, a estratégia que cada um usa, seja de consumo de combustível, de parada, e também a agressividade de cada um. Você vê o Kenny Brack realmente está se mostrando um piloto extremamente agressivo nessa prova. Você está vendo aí o Kenny Brack passou o Christian Fittipaldi e também a ultrapassagem que ele fez em cima de Jimmy Vasser. Ele está chegando e o Shinji Nakano está apertando o Tony Kanaan. Kanaan continua na 1ª posição, Nakano em segundo. O Scott Dixon está na 3ª colocação ali. E o Kenny Brack vem logo atrás, vem forte esse sueco. O Kenny Brack vem muito forte, é o 4º colocado.
Canaan na primeira posição, 167 voltas. Esquenta ainda mais o Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. Daqui a pouco tem Domingo da Gente, Netinho aqui na tela da Record. E depois o Cidade Alerta com José Luiz da Atena. 168 voltas. Tony Canaan. Em segundo, Shinji Nakano. Em terceiro, Scott Dixon. Em quarto, já vem o Kenny Brack. Em quinto lugar, vem o Paul Tracy. O Paul Tracy caiu para quinto. Em sexto está o Jimmy Vasser. O Christian Fittipaldi é o sétimo colocado agora. O Bruno Junqueira aparece na nona posição. Cristiano da Mata é o 11º colocado. Hélio Castro Neves é o 12º. Roberto Pupo Moreno está na 15ª posição. O Tony Canaan vai fechar agora a volta número 170. E o Nakano deve estar parando nas próximas 4 ou 5 voltas, de acordo com o que nós ouvimos aqui pelo rádio. Bem, mais emoção por aí. O Shinji Nakano, que é o segundo colocado, que está apertando demais o Tony Canaan, deve parar daqui a pouquinho. Canaan em primeiro. Passou o Canaan. Passa o Nakano, que é o segundo. Você vê aí o Kenny Brack, já é o quarto colocado. A distância do Kenny Brack para o Paul Tracy. O Paul Tracy está em quinto, vai para 1,5 segundos. E o Kenny Brack está 1,2 atrás do Scott Dixon. Veja aí, na frente dele está o Scott Dixon. De olho no sueco Kenny Brack. Ele é muito bom. É muito bom e vem guiando num ritmo extremamente forte. Eu diria que hoje ele faz uma corrida separada dos demais, pelo ritmo que ele vem imprimindo. Confira mais uma vez aí, ó. A última parada do Canaan foi na volta número 76. O Nakano também. O Scott Dixon na volta 116. O Kenny Brack parou na volta 125. Esse dá para arriscar que não deve parar mais, né, André? Eu acredito que quem parou da volta 116 para frente não para mais. Olha, André. Vamos torcer, já falei que aqui é imprevisível. Vamos ver, vamos ver. Canaan em primeiro, Nakano em segundo. Scott Dixon é o terceiro colocado. São as emoções da Fórmula Mundial aqui na tela da Record. Estamos mostrando bastante aí o Kenny Brack, porque ele é muito bom e ele está muito bem nessa pista. E o Celso tem informações para nós lá do pit. Oscar, André, o Emerson lá no Brasil, todos os amigos da Record, podem ficar ligados porque o Kenny Brack já deu descanso para a equipe. Todo mundo já relaxado porque o piloto sueco não precisa mais de nenhuma parada. Vamos conferir. Volta número 173, num total de 225. Já estamos indo para a parte final da corrida. Vai esquentando a emoção aqui em Nazaré, nos Estados Unidos. O Tony Canaan continua na primeira posição, mas ele deve parar daqui a pouco. O Shinji Nakano é o segundo colocado. Também deve parar. O Scott Dixon está em terceiro. Olha o Kenny Brack. Olha o Kenny Brack. Essa é a disputa que ele teve com o Paul Tracy agora há pouco. E aí ele ganhou a posição do Paul Tracy. Foi nessa disputa aí. Paul Tracy está em quinto lugar. O Kenny Brack é o quarto colocado. 176 voltas completadas no Grande Prêmio de Nazaré, nos Estados Unidos. Aqui nessa pista o Paul Tracy já venceu 2 vezes. O Michael Andretti, que tá, olha a diferença do Tony Canaan para o Shinji Nakano. 200 milésimos de segundos, não é nada. É uma disputa intensa ali pela primeira posição. O Michael Andretti ganhou 2 vezes aqui, o Paul Tracy também ganhou 2 vezes, o Emerson ganhou 3 vezes. No ano passado quem ganhou aqui foi o Gil de Ferran. O Gil está fora da corrida. Teve um acidente feio, bateu forte com o Alex Tagliani. O Alex Tagliani foi para o hospital, está bem o piloto, mas está um pouco machucado. E o Gil de Ferran saiu andando do carro, nada grave com o piloto brasileiro. Aí do carro do Scott Dixon. Atenção, Tony Canaan deve parar daqui a pouco. O Celso tem informações do pit, Celso? Tenho sim, Oscar. A previsão com esse ritmo de prova, do jeito que está, o Tony teve de acelerar um pouco mais para manter a posição. Também aumentou o consumo de combustível. Por isso, a previsão que era de perto de 200 já caiu. Perto de 180, ou seja, daqui a 4 ou 5 voltas no máximo. Já estamos na volta 177, então é daqui a 3 voltas. Atenção, daqui a pouco o Tony Canaan deve parar. Está na primeira posição e está muito bem. Ele segura o Shinji Nakano e logo atrás vem o Scott Dixon. O Kenny Brack é o quarto colocado. O Brack não deve parar mais. É o quarto colocado. O Paul Tracy está ali logo atrás. É o quinto. Em sexto lugar aparece o Jimmy Vasser com o carro da Patrick. O Christian Fittipaldi está na 7ª posição. Volta número 178. Se for na volta 180, daqui 2 voltas o Tony deve parar. E o Nakano também vem no mesmo ritmo, deve estar parando nas próximas voltas. Com isso, a situação toda muda e o Kenny Brack volta a estar com ou bastante próximo da liderança. Muito bem. Vamos para a volta número 180 agora. Olha o Shinji Nakano. Na reta oposta, o Tony Canaan vem para completar mais uma volta. E pelo rádio a gente acaba de ouvir o Paul Tracy falando para a equipe e ouvindo da equipe
que eles vão precisar de alguma bandeira amarela, ou se não, vão ter que parar para mais um abastecimento. Veja só quais são as alternativas desta corrida aí do carro do Scott Dixon. Mais um pouco da prova para você. 180 voltas, olha o Kenny Brack para cima do Scott Dixon. O Scott Dixon é o terceiro colocado, o Kenny Brack está na quarta colocação. Tony Kanaan é o primeiro colocado. O Brasil está na ponta. Shinji Nakano em segundo. Scott Dixon em terceiro. Shinji Nakano vai para o pit. Shinji Nakano vai para o pit. Ganha uma posição assim Scott Dixon e também Kenny Brack. Todo mundo que está atrás, evidentemente. O Christian Fittipaldi pula para a sexta posição. Bruno Junqueira vem para o oitavo lugar. O Cristiano da Mata vai para a sétima posição. O Elinho em décimo. O Cristiano da Mata em décimo. O Elinho em 11º. Aí no pit do Shinji Nakano. 182 voltas completadas dessa corrida aqui nos Estados Unidos, aqui no primeiro oval da temporada. Gostei dessa brincadeira de oval, viu, André? Essa coisa de oval é extremamente intensa, tanto dentro da pista quanto fora. É muito bom. Olha aí, o Tony Kanaan está na primeira colocação. Em segundo está o Scott Dixon. Em terceiro, Kenny Brack. Em quarto está o Paul Tracy. Vai, bonitão! Vai, bonitão! É o primeiro colocado da corrida. O Scott Dixon está em segundo. E o Kenny Brack vem babando na terceira posição. Vem forte demais. Bem forte, como eu dizia, num ritmo bastante grande. Esse é o grande desafio dos pilotos brasileiros nesse início de temporada. Daqui a pouco aqui na Record, Domingo da Gente. O Netinho está se preparando, ele vem já já com o Domingo da Gente. E depois, José Luiz da Tenda e o Cidade Alerta. Olha o Kenny Brack como está encostando no Scott Dixon. Ele sabe que nesse momento ele tem que administrar um pouco essa posição dele. Não adianta ele querer pressionar demais. Ele sabe que ele tem vantagem de combustível para o Paul Tracy. Como eu dizia agora há pouco, o Paul Tracy vai precisar aí de uma ajuda de bandeira amarela para conseguir chegar até o final. Então eu diria que nesse momento a posição do Kenny Brack é extremamente confortável. Bom, volta 186 e o Tony Kanaan não parou. Ainda continua lá na pista, é o primeiro colocado. Olha, o Kanaan em primeiro, o Scott Dixon em segundo e o Kenny Brack está na terceira. 186 volta já. Celso Miranda, tem notícias do pit, Celso? Tenho sim, Oscar. Scott Dixon também não precisa parar. O piloto estreante está andando num ritmo forte e vai tentar segurar o sueco. Será que segura, André? Vai ser difícil, né? A gente está falando aí de um piloto com bastante experiência no oval, que vem num ritmo bastante forte desde o início da corrida, contra um Hulk, né? O conhecido novato aqui da Fórmula Mundial. Tony Kanaan está na ponta, é o primeiro colocado. O Brasil é o primeiro colocado aqui em Nazaré, nos Estados Unidos. Até agora só deu o Brasil nessa Fórmula Mundial. Vitória no México, vitória em Long Beach. E o Tony Kanaan está aí outra vez em primeiro lugar. Ontem a pole do Bruno Junqueira. O Kanaan teve problema sexta-feira, mal andou aqui na pista. No sábado acertou, conseguiu uma boa largada, largou em 10º lugar. E agora ganha a primeira colocação já há algumas voltas. Desde o acidente do Gil de Ferran com o Alex Tagliani. É o primeiro colocado. O Scott Dixon está em segundo lugar. A informação que chega é que o Dixon não deve parar mais. Aí o Adrian Fernandes no pit. Me pareceu que ele está com algum problema. O Adrian, né? É. Olha o Scott Dixon. Na reta oposta, passa o Tony Kanaan. Scott Dixon ganha a primeira colocação. Tony Kanaan fica atrás e perde muito. O Kenny Brack já chega. Scott Dixon passa e vai embora. O Tony Kanaan estava segurando, conseguiu segurar esse pessoal até agora. O Tony deve entrar nessa volta. Vamos conferir. Tony Kanaan fez a volta número 190. Kenny Brack encosta, Tony Kanaan vai pro pit, ele quase toca ali no Kenny Brack e passou por dentro. Kanaan larga a primeira posição para Scott Dixon. O piloto brasileiro vai para reabastecer. Não apareceu a tão sonhada bandeira amarela para o Tony Kanaan. O Kenny Brack agora vai brigar pela primeira posição. A briga vai ser o neozelandês Scott Dixon, que é estreante, contra esse valente Kenny Brack. Vai ser uma grande disputa pela primeira posição. O Paul Tracy está na terceira colocação, o Jimmy Vasser em quarto. Olha o trabalho da equipe da Monum no carro do Tony Kanaan. Carro no chão. Vai embora, Kanaan. Vai embora, Tony. O Christian Fittipaldi vem para a quinta colocação. Estamos com 192 voltas de 225 voltas aqui em Nazaré. Dixon primeiro, Kenny Brack em segundo, Paul Tracy é o terceiro. Você aposta em quem aí, André? Eu tenho que
Eu acho que nesse momento não há dúvida que até pelo ritmo que o Kenny Brack está andando, que ele chega rapidinho no Scott Dixon. E você, Celso, aposta em quem? Scott Dixon ou Kenny Brack? Bem, 193 voltas, Scott Dixon continua na primeira posição. Kenny Brack é o segundo, o Paul Tracy está na terceira colocação. Vamos ter uma grande disputa aí da primeira posição, olha aí, o Kenny Brack chega. A vantagem do Scott Dixon para o Kenny Brack, aí foi a saída do Tony Kanaan, ele quase tocou no Kenny Brack. A vantagem do Scott Dixon para o Kenny Brack nessa volta agora é de meio segundo. Está colado ali o Kenny Brack e vai abrir uma disputa extraordinária pela primeira posição já já. O Paul Tracy está em segundo lugar, o Jimmy Vasser é o quarto colocado, o Christian Fittipaldi aparece bem, é o quinto colocado. Em sexto está o Michel Jourdain Jr., em sétimo está o Bruno Junqueira. Olha os brasileiros aí, ó. Christian está em quinto, o Bruno está em sétimo, o Cristiano da Mata da Nilma Haas em nono, o Elinho da Penske em décimo, Roberto Moreno da Petroc em 12º e o Max Wilson, que está na pista, aí na 16ª posição com o carro da Sierra Brook. Você vê aí o Scott Dixon segurando o Kenny Brack na primeira posição. Esse carro azul do Scott Dixon, neozelandês. Ele é o primeiro colocado e o Kenny Brack, que fez um belíssimo trabalho todo final de semana, está em segundo lugar. O sueco chega de novo e vai apertando ali para tentar a primeira posição. Vamos dar uma passada lá em Brasília, vamos ver como é que a família do Moreno está acompanhando a corrida agora. Márcio Salema. Oscar, eu estou aqui ao lado do seu Hélio, pai do Roberto Pupo Moreno. Seu Hélio, a princípio, aparentemente não vai dar pro Pupo Moreno. O que você acha? Pontuar nessa corrida? Não dá, porque ele mesmo sabe que o chassi dele não era próprio para essa corrida. Diz que as outras pode ser que não. Ele mesmo falou isso. Aqui está a dona Nilza, a mãe do Pupo Moreno. Como é que fica o coração da mãe de um piloto durante a corrida, dona Nilza? Já está habituado, né? Opa, tá joia. O Pupo Moreno... Oi? Quantos anos? São 20 anos praticamente de carreira, né? O Pupo Moreno nasceu no Rio de Janeiro, mas passou a adolescência aqui em Brasília, onde começou a carreira. Ele morou aqui dos 13 aos 19 anos, quando então seguiu para a Europa para investir na carreira internacional. Grande prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. O Scott Dixon passa o Nicolas Mirassian. O Kenny Brack vem atrás. Scott Dixon está na primeira posição. 200 voltas completadas. Dixon em primeiro, Brack em segundo. Paul Tracy é o terceiro colocado. Fórmula Mundial é na Record. Faz um 21. Via Embratel. Seu dinheiro fala mais. Faltam 24 voltas para acabar a corrida aqui em Nazaré. Dia bonito, com muito sol. E a disputa ali pela primeira posição. Scott Dixon está em primeiro lugar. E o Kenny Brack é o segundo colocado. O Kenny Brack é o segundo ano dele na Fórmula Mundial. No ano passado participou de 20 corridas, não ganhou nenhuma. E esse ano já em 2 corridas. É a 23ª corrida dele então. E até agora nenhuma vitória. O Kenny Brack está correndo atrás da sua primeira vitória. O mesmo acontece com o estreante do ano, Scott Dixon, que começou esse ano e já está perto aí de ganhar a primeira corrida. Com certeza, e nesse momento parece que um dos dois realmente são os que mais chance tem de ganhar, já que o Paul Tracy, que aparece em terceiro lugar, vem fazendo uma corrida de economia de combustível. Ele precisa fazer aí uma média de 2,65 milhas por galão, o que é realmente uma economia bastante grande. Então ele deve estar ali no botãozinho de mistura dele extremamente pobre e bem leve no acelerador. O Jimmy Vasser é o quarto colocado, Michel Jourdain está em quinto, Christian Fittipaldi é o sexto colocado agora no Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. 204 voltas completadas. Tem mais notícias aí do pit, Celso Miranda. Tem sim, Oscar, as duas equipes, tanto do Scott Dixon quanto do Kenny Brack, estão tranquilas e sabem que o trabalho daqui para frente é só com os pilotos, torcendo para que eles mantenham esse ritmo forte. Scott Dixon e Kenny Brack na pista, está com eles. Vamos ver quem ganha essa parada aí. Confira a classificação. Em primeiro Dixon, em segundo Kenny Brack, em terceiro está o Paul Tracy.
205 voltas já completadas. Jimmy Vasser é o quarto, Michel Jourdan Júnior está em quinto, o Christian Fittipaldi é o sexto colocado. Em sétimo, Bruno Junqueira. Em oitavo, Oriol Sérvia. Em nono, Cristiano da Mato Mineiro, o líder do campeonato. Em décimo, Elinho. Em quarto, o Maicon Andretti. Em 12º, Roberto Pupo Moreno. 13º, Franchitti. 14º, Tora Takagi. 15º, Shinji Nakano. O Scott Dixon abre um pouco ali, coloca um retardatário. Você está acompanhando? E o Kenny Brack vem atrás. 207 voltas completadas. Fórmula Mundial é na Record. FedEx, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Esse carro amarelo aí é do Kenny Brack. É o carro da Real. Ele é o segundo colocado. O Scott Dixon abre um pouquinho, está na primeira posição. O neozelandês está indo muito bem. Falta pouco para acabar a corrida, 208 voltas. E nesse momento, mais uma vez, importante lembrar, esses dois pilotos estão na frente, tanto o Scott Dixon como o Kenny Brack, têm gasolina suficiente para chegar até o final. E mais importante, conseguem andar numa mistura mais rica, ou seja, o motor consegue mais potência. Já o Paul Tracy, que é o terceiro colocado, nesse momento ele tem menos combustível disponível, consequentemente tem que andar com uma mistura mais pobre, menos potência no motor. Scott Dixon, neozelandês de 21 anos, está aí na ponta, é o primeiro colocado, está fazendo a sua primeira temporada na Fórmula Mundial. E é o primeiro oval do ano. Dixon em primeiro está 900 milésimos de segundos na frente do segundo colocado, que é Kenny Brack. Mantém-se bem na primeira posição o Scott Dixon. O ataque do Kenny Brack, esperado por todos até agora, não apareceu. 201 voltas disputadas até aqui. Agora, como tudo nessa pista pode acontecer, o Scott Dixon nesse momento pode estar usando a mistura mais rica de todas. Com isso ele pode estar consumindo mais combustível. E aí tem que fazer os cálculos para ter certeza que chega até o final da prova. 211 voltas disputadas, 212 agora, fecha a volta o Scott Dixon, passou ali pela curva número 1. Em segundo, Kenny Brack, em terceiro, Paul Tracy, em quarto, Jimmy Vasser. O Christian Fittipaldi aparece na sexta posição, é o primeiro brasileiro colocado aqui no Grande Prêmio de Nazaré. O sexto colocado, Christian Fittipaldi. Olha o Scott Dixon. A Pac West está aí na pista, brigando por vitória. Ele é o companheiro do Maurício Gujomin, que lamentavelmente não pôde participar da prova aqui em Nazaré. E tem na frente dele ali o Roberto Pupo Moreno. Faz a ultrapassagem. O Max Wilson na frente dele fez a ultrapassagem, veja aí. O Scott Dixon largou na 23ª posição. Está em primeiro, fez 3 paradas. E a última parada na volta 116. Isso, na realidade a primeira parada dele foi logo bem no início. E olha só, bandeira amarela vai aparecer nessa rodada aí. Bandeira amarela na pista. O Michel Jourdan Júnior roda e tem bandeira amarela na pista. Se o Scott Dixon tinha problema de combustível, ele pode aproveitar muito bem isso agora. 215 voltas. Faltando 10 voltas para acabar a corrida. André. E isso ajuda muito aqueles pilotos que tinham necessidade de economizar muito combustível. É evidente que nessas voltas de bandeira amarela, o consumo de combustível é bem mais baixo. E com isso ganha-se milhagem, né? Ganha-se combustível suficiente para chegar até o final. Bem, bandeira amarela, 216 voltas agora. A primeira posição do Scott Dixon, em segundo está o Kenny Brack, em terceiro Paul Tracy. Na rodada que você viu ainda há pouco, do Michel Jourdan, ele quase pegou o Christian. É impressionante, mais uma vez eu comento a dificuldade de você rodar e não bater. Parabéns para esses pilotos. Daqui a pouco aqui na tela da Record o Netinho, domingo da gente, quando acabar a corrida, daqui a pouquinho. E logo depois, Cidade Alerta, com o Datena e com toda a equipe de jornalismo da Record. 216 voltas, estamos na bandeira amarela. A corrida teve um ritmo impressionante. Fórmula Mundial é na Record. Não seja um extraterrestre, venha para o Terra. Grande Prêmio de Nazaré nos Estados Unidos. A volta número 216, estamos com a bandeira amarela.
Olha a classificação. Scott Dixon está tentando a sua primeira vitória, está fazendo a estreia desse ano, está em primeiro lugar. Kenny Brack em segundo, Paul Tracy é o terceiro. Em quarto, Jimmy Vasser. Em quinto, Christian Fittipaldi. Em sexto está o Bruno Junqueira. Volta número 216. Estes os 6 primeiros colocados. Em sétimo está o Sérgio, em oitavo está o Cristiano da Mata. Mais uma volta e já vem a bandeira verde, é isso? Está confirmado, André? Confirmado, bandeira verde na próxima passagem. Fórmula Mundial é na Record. Faz um 21 via Embratel, seu dinheiro fala mais. Vamos para a bandeira verde nessa volta. Volta número 217. Atenção. Bandeira verde a partir de agora. Vamos para a parte final da corrida. Kenny Brack, já passa ali o Max Wilson, Paul Tracy também. Em primeiro lugar vem o Scott Dixon. Em segundo, Kenny Brack. Esse carro amarelo é do Kenny Brack. Logo atrás, o Paul Tracy. A primeira posição do Scott Dixon. Volta número 218. Olha o Kenny Brack como chega. A disputa pode acontecer agora. Ninguém usou pit, ninguém fez nenhuma parada nessa bandeira amarela. Scott Dixon na primeira posição. Kenny Brack atrás da sua primeira vitória na Fórmula Mundial. Paul Tracy é o terceiro colocado. Christian Fittipaldi está na quinta colocação. Cristiano da Mata está em décimo. Roberto Pupo Moreira é o 12º. O Tony Kanaan é o 16º colocado. E o Elinho está em 11º lugar. O Max Wilson está na 17ª posição. Fórmula Mundial é na Record. FedEx é dos Correios. ...220 voltas, faltam 5 para acabar. A disputa pela primeira posição, Scott Dixon e Kenny Brack. Vale a primeira colocação, olha o Brack como chega. Paul Tracy é o terceiro colocado. A vantagem do Scott Dixon nessa última passagem aí foi de menos de meio segundo. Na reta oposta, Scott Dixon chega para a tomada da curva 3. Kenny Brack vem atrás dele. Vai ali para a curva do pit, a curva número 1. 221 voltas. Scott Dixon abre um pouquinho. 600 milésimos a vantagem dele para Kenny Brack, que é o segundo colocado. Paul Tracy está na terceira posição. Fórmula Mundial é na Record. Não seja um extraterrestre, venha para o Terra. Scott Dixon, falta pouco para acabar a corrida. Faltam 2 voltas, 223 voltas completadas. Esse neozelandês chega para tentar sua primeira vitória e já está pertinho dela. Atenção, Scott Dixon, curva 3. Passa na curva do pit. Fecha a volta, Scott Dixon. Bandeira branca, a última volta. A última volta para Scott Dixon. Kenny Brack em segundo, Paul Tracy está em terceiro lugar. Vale a vitória para Scott Dixon. Atenção, Kenny Brack, chega, encosta. Scott Dixon, tem o Michel Jourdain na frente. Ele vem na primeira posição. Kenny Brack encosta, curva 3. A última curva, vai fechar a volta. Atenção, Scott Dixon, o neozelandês vence o grande prêmio de Nazaré. Que beleza do trabalho do Scott Dixon. E largou na 23ª posição e ganha a corrida. Kenny Brack chega em segundo lugar. Olha a festa da equipe da Beck West. O companheiro do Maurício Gugelmin ganha a corrida aqui em Nazaré, nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, domingo da gente com o Netinho. Daqui a pouco, grande prêmio de Nazaré, nos Estados Unidos. Scott Dixon em primeiro, Kenny Brack em segundo, em terceiro Paul Tracy, em quarto Jimmy Vasser, em quinto Christian. Audio Jungle.